pense o seguinte, se você quiser viajar, primeira coisa, né? Você, de forma geral, você primeiro vai procurar o lugar ou a passagem aérea. Depois você vai pensar em carro, depois você vai pensar em passeios. E hoje, a Seven Heaven consegue te conectar a todos esses serviços. A gente criou uma estrutura de não só ser uma empresa que acomoda hóspedes, mas uma empresa que também conecta serviços. Uma experiência final. A dor, ela é necessária pra crescer, pra você poder chegar velhinho e conseguir subir uma escada. Então, pra ver a transformação vai doer. Então, se livra da timidez. Depois, não olha pra tua situação. Começa a olhar pras oportunidades. Tem oportunidade aí do teu lado, amiguinho, você tá perdendo. Então, para com isso, porque a nossa vida aqui, ó, só mudou porque a gente parou de olhar pra condição e olhou pras oportunidades e com visão no futuro. Onde você quer chegar? A última chave aqui. Aonde você quer chegar? O Roger falou sobre quadro dos sonhos, eu falei sobre quadro dos sonhos. Se a gente não tiver isso muito claro na nossa cabeça, a gente vai parar em qualquer lugar. E então, assim, tenha metas de futuro. Saiba onde você quer chegar. Receber vocês é uma oportunidade de eu aprender coisas novas. Depois, assim, Jorge, mostrar o outro olhar. Então, assim, agrega muito. Não pensa que só vocês estão recebendo, a gente está recebendo também. Eu diria que vassoura nova quer varrer, né? Então, é assim, esse novo ar, esse novo frescor, isso me motiva também. Que faz com que eu saiba mais, aprenda mais, para entregar mais, não só para vocês, para o nosso hóspede, entender mais da última chave. Então, Claro, por favor. vou falar para você que está nos assistindo. Deus é brasileiro. Ai, isso é verdade, gente. Coloque Deus em todas as suas coisas, porque Ele é fantástico e não falha nunca. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Empreendecast. E hoje é um daqueles episódios que você tem que assistir até o final, porque vai ter muitas informações aqui, pode ser valiosas para o teu negócio. Por quê, gente? Porque o nosso convidado hoje é internacional, diretamente de Miami. Estamos recebendo aqui Roger, ele que vocês já ouviram falar nesse podcast, mas ainda não conheciam. Ele que é o dono da Seven Heaven Vacation, que tá novamente aqui no Brasil, veio para resolver coisas, negócios, e hoje deu a oportunidade da gente ouvir ele falar um pouquinho sobre esse negócio aí internacional aqui no podcast para você. Então fica até o final, porque vai ter muita informação boa aqui de empresário que viveu na prática, hein? Ele fez esse negócio com as próprias mãos, então escuta você que tá querendo crescer, evoluir, porque vai ter dicas poderosas aqui hoje. Roger, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Renata. Obrigado. Na verdade, a oportunidade é minha, né? De estar podendo estar presente aqui com vocês. Florianópolis é um lugar que sempre morou no meu coração. Sonho de todo gaúcho, né? Era se mudar para Florianópolis. Eu, de vez, ir para Florianópolis, fui para Flórida. Isso já faz um tempo, mas a gente vai conseguir contar essa história aí de uma forma um pouco mais gradual, assim, e compartilhar um pouquinho, né, desse meu conhecimento, digamos assim, internacional, mas nunca esquecendo das minhas raízes, da minha paixão pelo meu país, pelo nosso povo, pela nossa cultura. Muito bom. Roger, brasileiro, né? Então eu queria que você pudesse começar falando primeiro quem é o Roger, né? Depois a gente entra no assunto da Seven Heaven, mas antes do CNPJ existe um CPF aí que sonhou. E que sonhou grande, porque para ter conquistado aí esse continente americano tem que ter sonhado grande. E eu queria que você pudesse compartilhar como que esse sonho começou. Além de brasileiro, eu sou porto-alegrense, gremista, gaúcho, né? Menino de comunidade, com muito orgulho, onde que é um lugar que eu sempre que posso volto. E para quem não conhece, vai conhecer agora, né? Da onde que é que o Roger vem, chama bairro Alto Teresópolis, rua Orfanatrófio. Na verdade, por muitos anos eu falei errado, Orfanatrófio, mas é agora eu me esqueci como é que chama. O Marcelo é que sabe, mas deixa eu pensar aqui. Não é Orfanatrófio, Orfanotrófio. Orfanotrófio. Eu falei por muitos anos orfanotrófio, a gente se criou, né, escutando essa palavra, e chama orfanotrófio.
Entrada 930, bloco 45, apartamento 107. Isso é o que eu lembro da minha infância, né? Eu não nasci nesse bairro, eu vim de outro bairro anteriormente, mas praticamente minha adolescência toda, ali até os 14 anos, eu vivi nessa comunidade e tenho amigos até hoje dessa época dourada, digamos assim. E um menino muito tímido, muito pelo contrário, né, do que hoje talvez eu apareça nas redes sociais. Um menino muito tímido ao ponto de se esconder embaixo da cama quando recebia Uau. visitas, Uau, olha só. né? E a minha mãe, assim, os parentes até me chamavam de bicho do mato, que é um termo que se usa no sul, né? E isso não era nada legal. Não era nada legal ser tímido. Acho que ninguém gosta de ser tímido. Mas a gente acaba criando esses bloqueios, essas defesas, né? Eu me lembro que eu brincava muito com animais, era muito cachorreiro. E era a maneira que eu tinha de me comunicar. Né? E aí foi passando os anos ali, eu comecei a me envolver com alguns amigos do bloco, do bairro. E a minha timidez, na verdade, ela foi obrigada a ser quebrada no exército. Uau. Não tinha como ser tímido. No exército não Não dá, tem né? oportunidade. Você não tem, vou ficar quietinho, eles vão te achar. Eles vão querer que você faça algo ou que fale algo em algum momento para fazer parte daquela tropa, daquele grupo, né? E aí, quando eu fui me alistar, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Só falei sim, porque minha mãe mandou eu falar sim. Falou, vai, né? E naquela época, eu não sei como é que tá hoje, né? Isso em 1999, você não tinha opção de escolher. Você, né? O percentual era muito grande que você ia servir. Sim. Hoje em dia, talvez se você falar quem não quer servir, talvez o exército vai entender isso como não é uma necessidade para ele, vai deixar você seguir o seu caminho, né? Mas na época quase era obrigatório você servir. E aí eu cheguei já com essa imposição da minha mãe, falei que sim e acabei servindo no exército, graças a minha mãe e graças a Deus. Eu tive uma excelente trajetória. São 7 anos que eu servi o exército. Nossa, você ficou 7 anos, então não foi só o ano obrigatório, Não, você foi só continuou, manteve. E é um menino que não tinha muita certeza do que queria. Não gostava de escola. Olha só. É verdade. Eu passei todo o colegial. Fala assim, colegial? Acho que não fala mais, né? Hoje em dia é ensino médio. Ensino médio, né? E eu passei fazendo tudo que não se deve fazer. Deveria estudar bastante, né? É a fase mais Prestar importante, né? atenção, Porque é perguntar. pré-faculdade, vamos dizer assim, então é a fase que você tem que estudar mais, você passou estudando menos. Eu estudei O limite menos. para passar. Contei com muitos coleguinhas para me ajudar. Não recomendo fazer isso, tá? Mas essa é a verdade. E quando eu encontrei, chamava os papiros do exército, os manuais do exército, aquilo me chamou muita atenção. Porque eu precisava aprender. Porque se eu não aprendesse, o que acontecia com o soldado? Ele pagava. O que é pagar? Ou ele fazia flexão, ou o grupo todo fazia flexão, né? Flexão de braço, enfim, ou polichinelo. E eu falei, cara, eu não No quero exército, tudo o corpo paga, né? tudo o corpo paga, né? Eu não quero passar por isso, mais do que eu já vou ter que passar, e não colocar os outros também na situação. E eu comecei a estudar e comecei a ter uma certa facilidade. Embora pareça que minha parte cognitiva até o exército era muito devagar de raciocínio, porque eu não utilizava muito, eu só ia, né, acompanhando as aulas ali na época de colegial. No exército parece que absorvia muito rápido. E hoje eu perdi um pouco, eu tinha muito memória visual. Então eu abri o manual, eu conseguia depois fechar meu olho e lembrar como que era. E principalmente eu comecei a me destacar muito nas aulas nas instruções, não chamava aula, chamava instruções de armamento. Como que se montava as peças da arma. E aí o pessoal do lado começou a fazer o inverso que eu fazia, ficar perto de mim. Né? E uma outra parte que eu dei sorte, digamos assim, era a parte de aptidão física. Eu era muito magro. No futebol era terrível, na época de bairro ali, eu sempre era o último a ser escolhido. E como você é o último, você tem que se esforçar muito pra se enquadrar. Sim. Então eu era o último a ser escolhido e eu pegava o pior time sempre. E aí eu tinha que correr muito pra fazer acontecer o jogo. E aí isso eu tinha muito o quê? Muita disposição aeróbica, né? Eu tinha muito pulmão, eu tinha muita disposição. E isso se refletiu nas atividades físicas. Então, acho que é o meu. Acho
Acho que é o meu. Pode desligar aí. Desculpa, tá falando assim. Não, Depois fica corte, aham. tá. Então, essa minha facilidade e agilidade com aptidão física, exercícios físicos, começou a chamar a atenção dos cabos e sargentos. Esse menino aí parece que tá interessado, né? Vamos ver o que tem mais aí. E aí eu comecei a ter um certo destaque dentro do meu grupo. Por essa questão de paga 10, eu sentava e levantava muito rápido. Teste, ou alguma situação de testar o conhecimento da ordem unida, a gente fazia muito ordem unida também, e eu absorvi muito rápido aquilo tudo. E o exército para mim não foi uma coisa planejada, aconteceu e eu me dei muito bem. Olha só, que coisa boa. 7 anos depois, sai do exército. E aí, só para não encurtar os 7 anos, eu, no ano seguinte, inventei de seguir um amigo meu a fazer o curso de cabo. Ah, sim. Fiz o curso de cabo, me dei muito bem. Na sequência, inventei de fazer o curso de sargento. Então você saiu do exército sargento. Fui sargento do exército por 7 anos. Por 5 anos, 5 na verdade. anos. Né? Primeiro obrigatório, depois o curso de cabo. No segundo ano e meio, digamos assim, eu fui promovido a sargento. E não foi fácil sair sargento, né? Curso de cabo foram 6 meses de internato, não, 3 meses de internato, de sargento 6 meses de curso preparatório. Só que o que acontece? Quando você está fazendo parte de um curso, tem os teus colegas ali, os militares, os alunos, né? Entra na categoria de aluno. E naquela época não tinha vaga nenhuma para ser sargento. Nós entramos num curso de formação sem ter vaga. Eita, acreditando que algo ia acontecer. E, se eu não me engano, acho que foram 21 inscritos. No primeiro dia já saíram 6, pediram para ir embora. Porque tem isso, né? Num curso é diferente de você o ano obrigatório. No curso você fala assim, cara, pede para sair. Instrutores, né, estimulam isso, pede para sair, pede para ficar realmente com quem está interessado. Então, nos primeiros dias ali saiu uma leva, depois foi ficando, se formaram 12, e dos 12 não tinha vaga nenhuma. E eu, por algumas, algumas situações que eu me destaquei, né, que eu já mencionei, a questão de aptidão física, de memorizar, e entender muito rápido o conhecimento que era transmitido, e eu me apaixonei muito também por topografia. Eu conseguia fazer uma leitura muito rápida do mapa. Do mapa da área. E, por isso que você gosta de mapa hoje, olha só. A gente vai descobrindo de onde que vem. Me dá uma bússola, eu consigo me resolver bem. Então, surgiu uma vaga, uma só, para promoção de sargento temporário. E eu fui o primeiro da turma na época, e só eu fui promovido a sargento. Uma grande conquista, mas ao mesmo tempo um vazio. Porque eu deixava para trás todos os meus colegas. Meus companheiros de trabalho, de passar trabalho mesmo. Sim. De passar trabalho mesmo. E aí, dentro de um curso, você tem restrição de sono, você tem restrição de alimentação, de uniforme, de frio, de calor. Você passa várias situações para te forjar um sargento ao ponto que você consiga depois passar esse conhecimento, não só na teoria, mas na prática. Na prática, entendi. Né? Então a gente tem um termo, talvez não é usado mais no exército, que era moral de cueca. Sabe o que é isso? Não. Talvez é um termo mais do sul, mas a gente usava muito no exército. Que é aquilo, eu mando você, ou né, eu mando pela condição que eu tenho ali de posto, fazer uma coisa, só que eu nunca fiz. Eu cobro para você fazer, mas não consigo fazer. Né? Então, você tem o posto, né, que você conseguiu através de um curso, uma graduação, e você escolhe ser chefe ou líder. Sim. Né? Então, a moral de cueca é isso. Ou você faz e mostra como faz, sabe fazer, ou você só simplesmente usa as suas divisas, digamos assim, para que a pessoa ali, o soldado, enfim, o subordinado, execute a função. Então eu tive muita alegria assim nos dois primeiros anos. Depois, os 3 próximos anos eu entrei, eu formava muitos soldados. E nos últimos 2 anos de exército, eu vi que estava acabando meu tempo e que eu precisava fazer algo mais. E aí o meu espírito empreendedor começou a nascer lá atrás. E aí eu criei a primeira empresa, que não tem nada a ver com a Cyber Vacation, que chamava na época Adrenalina Adventure.
Adrenalina Adventure. O que a Adrenalina Adventure fazia? O nome já diz, né? Alguma coisa de aventura. Alguma coisa de aventura. Porque além de me apaixonar muito pelo exército, eu me apaixonei também pela instrução que chamava técnicas verticais. Que era basicamente você ter habilidade com nós. E aí então fazer rapel e tudo mais. Fazer rapel era uma coisa... Ai, sabia que eu morro de vontade de pular de bungee jump. Confesso. Tem uma coisa que eu olho e falo assim, eu pularia dessa ponte aí de pendurada nessa cordinha. Tenho muita vontade de Vou dar um recado, então, para quem tá assistindo, simplesmente sobre essa questão do bungee jump. É um desafio muito legal, né? Mas eu, por ter visto vários vídeos, infelizmente vi tragédias sobre isso, eu diria assim, se você quer fazer, procure uma empresa qualificada. Um profissional bom, né? Que sabe o que tá fazendo. Procure saber quem é essa empresa, da onde que tem essa certificação, né? E procure até mesmo perguntar quando você chegar, quanto tempo tem esse elástico? Porque infelizmente já aconteceu várias situações. Olha só, a gente não sabe, né? Porque como é geralmente em cidades turísticas, é que nem nós moramos numa cidade turística, né, Roger? E a gente sabe que as tragédias nunca vão sair na mídia. Porque não pode. A gente não quer queimar o filme, né? Então tudo que é turístico acontece e fica ali. Não sai espalhando, porque senão atrapalha o negócio de continuar fluindo e funcionando. A gente sabe realmente, é que nem pular de paraquedas. Ninguém fica sabendo dos acidentes que tem, mas tem. Assim, eu por um grande apaixonado por adrenalina, né? E aí por isso que o nome era Adrenaline Adventure, eu estimulo muito a prática de esportes não convencionais. Mas eu sempre falo isso, desde aquela época. Procura saber quem é essa empresa, procura investigar, questionar, procura conhecimento para você, porque isso vai de certa forma, te proteger de você cair em alguma situação que um amador fez uma atividade, comprou equipamento na internet, às vezes, sem saber procedência, e acha que pode fazer como instrutor, e não pode. Uma coisa é você fazer, né? Outra coisa é você botar pessoas em risco. Então, assim, a Adrenaline Adventure, ela fazia basicamente atividade vertical. A gente fazia rapéis. E a minha paixão, além do rapel, era cachoeira. E a gente, na época, acho que eu mapeei mais de 40 cachoeiras no Rio Grande do Sul. E a gente adorava ir pra trilha, final de semana, a gente ia todo final de semana, praticamente quando eu não tava de serviço, nos últimos anos ainda eu tava no exército, a gente ia pra Riozinho, Salto Ventoso, Farroupilha, Bento Gonçalves, pra vários lugares que tinham essas cachoeiras. E algumas, assim, na época o acesso era muito difícil, pra chegar de carro, né? Não tinha banheiro pras meninas. Era complexo. Mas era muito bacana que a gente gostava dessa atividade. E eu tenho a felicidade de falar pra você que ninguém se machucou durante a primeira e até a última operação. Coloquei crianças para fazer rapel, claro que numa altura menor, mais controlada, né? Estamos falando aí de 6 metros. Até mesmo senhora ou senhores de mais de 60 anos fizeram atividade com a gente. Que massa. E um dos ícones de atividade que a gente fez, a gente estava vinculado ao exército ainda, foi a torre do gasômetro. A gente fez essa atividade lá, vinculado ao exército. O centro administrativo também, a gente desceu, sabe aquele que parece uma rampa de skate? Que é o sonho de muitas pessoas descer de skate, inclusive até fizeram, né? Agora eu esqueci o nome do atleta, mas quebrou um dos recordes mundiais de descida de rampa, né? Até patrocinado pela Red Bull, fazendo um merchan da Red Bull. Mas eu tive muita felicidade, assim, de ter essa experiência, né? Com esse tipo de atividade, de turismo. Então, por isso que hoje muita coisa da Seven Heaven que a gente aplica é somada à minha época de militar, a minha paixão pelo turismo, turismo sustentável, segurança em primeiro lugar, né? Se colocar na posição do hóspede, do cliente. Então, tudo isso vai somando ao longo da sua carreira a estrutura que a gente tem hoje com a Seven Heaven Vacation, né? Então, se eu sinto saudade dessa época, sinto. Se eu penso em fazer algo parecido, penso. E os Estados Unidos da América, como que ele surgiu no meio desse percurso? Porque saiu do exército, empreendeu, as coisas estão acontecendo, e aí, por que morar fora? Por que morar fora? Na verdade, eu tinha uma vontade de ir pro exterior, mas não era para onde eu acabei indo. Como a minha paixão era muito a questão de mato, cachoeira, montanhas, eu sempre olhei para Nova Zelândia e Austrália. Eu tinha, assim, o maior sonho de ir pra lá. Eu tinha até um post-it
lá no meu quarto. Uhum. E eu botava, assim, alguns objetivos, né? E tinha lá Nova Zelândia. E a minha esposa, na época que me conheceu, estava lá, Nova Zelândia e Austrália. Não estava Estados Unidos. Só que a vida me apresentou um anjo. Uhum. E aí, por isso, eu acabei indo pra Miami. Na verdade, ela veio me pescar. Olha só, ela veio pro Brasil, então. Ela tava por aqui. Não, ela foi através de uma ligação. Uhum. A história assim, parece um livro até. Olha só, aquelas histórias de filme. Eu estava visitando a avó da minha filha e nesse dia ela recebeu uma visita de uma amiga e que conversa vai, conversa vem, perguntou como é que eu estava, o que eu estava fazendo. Nessa época eu já tinha feito uma outra transição profissional, eu estava na indústria farmacêutica, fui representante da indústria farmacêutica também por 3 anos. E conversa vai, conversa vem, ela falou, você tá namorando? Eu falei, não, nesse momento eu não estou, né, e tô querendo ficar tranquilo assim. Uhum. E ela, vou te apresentar uma pessoa. Aí eu falei, é mesmo? Tá ótimo. Nessa época a minha timidez já tinha caído um pouco por terra, né, eu já estava sendo representante de uma empresa. Não, tinha empreendido. Não, empreendedor tímido não dá, Não né? dá. Senão morre de fome. Então, ele já tinha empreendido, já tinha exército, já tava representante comercial, então a timidez já tinha ido embora. Mas ainda em alguns momentos ela aparecia de novo, Uhum. né? A timidez é uma das coisas que às vezes a gente acha que, não sou mais tímido, mas às vezes ela aparece e a gente tem que estar sempre cada vez mais se fortalecendo para que ela não seja um inibidor Sim. e bloqueador de sonhos. Bloqueador, exato. Né? Então eu falei, legal conhecer pessoas, vamos conhecer mais uma pessoa. Ela falou, só tem um problema. Eu falei, não, problema não. Eu já tenho muitos problemas. Já tô cheio de problema, né? Ela falou, não, calma, eu vou te explicar. Eu falei, me explica. Ela mora longe. Eu falei, tá, qual cidade? Eu pensando em Porto Alegre, Cachoeirinha, São Leopoldo. Não, eu moro em outro país. Eu falei, outro país? Eu falei, tá, aonde? Aí eu pensei, será que é Nova Zelândia? Olha só, estiver conectado com o meu propósito. Imagina, meu post estava certo, né? E aí ela falou Miami. Eu falei, Miami? Juro pra você que eu não sabia o que era Miami naquela época. Uhum. Não era minha rota. Não era minha rota, né? Olhei Miami. Falei, Miami dos filmes, aquela coisa luxuosa, os prédios e tal. E eu tava muito ligado com a natureza. Eu queria mais pra estar dentro do meio do mato. Sim. Né? Eu falei, tá bom, Miami. Não falo assim, Miami. Tanto que eu sempre falei isso pra ela, não foi o fato de morar no exterior, o fato de morar em Miami que me levou pra Miami, foi ela que me levou pra Miami. Sim. E um dos pontos nessa conversa, né, eu me lembro que era telefone fixo ainda, né? Cara, que ano que foi, Roger? Foi entre 2009 e 2010. Ela ligou, né? Não, ligaram pra ligação internacional, tá? Meu Deus, custou caro essa conexão, porque era muito caro. Minha mãe morou fora nessa época, né? Ela morou na Espanha e era um processo pra se falar. Porque era caro. Tinha que agendar, porque você não sabia se a pessoa estava em casa ou não. Exato. Né? Quem tá assistindo, algumas não tem nem noção do que é isso, né? Não. Como assim? Pega o WhatsApp. O meu público, quem nos assiste, certeza que passou por isso. Porque o meu público hoje é uma galera 35, 30 anos mais, né? Porque já é uma galera que tá empreendendo, que tá se virando. Então, eu tenho certeza que você viveu essa fase de ou pelo menos viu quando era pequenininha. E aí eu sei que eu recebi aquela ligação internacional. Né, aquela voz assim me chamou muita atenção e tal. Eu tentei ficar imaginando como é que era. Eu não tinha foto. Deixa eu ver, não tem, olha a foto do WhatsApp. Não tinha isso, né? Os telefones naquela época mal tinha câmera. Verdade. Não tinha câmera. Se tinha câmera, né? Uma vergonha, digamos assim. Né? E aí eu sei que a gente ficou conversando e conversando. Olha, eu tenho uma viagem programada para ir em outubro ou novembro, algo assim. Mas eu posso antecipar. Eu falei, tá bom, então se você pode antecipar, né? Eu estou aqui. Não vou pra lugar nenhum. Não vou pra lugar nenhum. E aí eu sei que acho que era algum feriado que tinha. E aí mesmo que a gente mais ou menos programou pra ela vir num feriado, porque daí eu teria ali 4 dias, né? Se pega a quinta-feira, na época da indústria farmacêutica, você tinha todo... Pegava a quinta e voltava só na segunda. Que espetáculo de trabalho, né? Eu pulei uma etapa profissional. Depois que eu saí do exército, eu fui gerente de uma multinacional também. Olha só! Que multinacional, todo mundo conhece, vamos fazer propaganda gratuita, vai que ele nos patrocina. Entrei na indústria do fast food. Fast food. McDonald's. Foi lá que você conheceu o Vini. Foi lá que agora que eu conectei.
Pulei essa etapa, mas voltei essa etapa. Aham. Depois a gente encaixa essa história. Mas depois a gente volta pra falar do vinho. E aí, ela me ligou e falou, ó, vou antecipar minha viagem. Eu, tá, legal, então eu vou estar aqui te esperando. E aí eu me lembro que o horário dela era mais ou menos bem entre o meio-dia. Fui para o aeroporto, recebi ela, não esqueço até hoje. Ela tinha uma bota, que eu chamava bota todo tamanho, passava do joelho. Todo tamanho, ótimo. Aí eu falei, uau, que estilo, né? Que estilo. E aí ali a gente já tava conversando mais de um mês, só que não tinha FaceTime, não tinha ligação do WhatsApp por vídeo, era por e-mail que ela me mandava uma imagem ou outra. E o que mais me impressionou para fazer com que eu realmente falasse, venha me visitar, foi que ela era apaixonada por viajar. Eu sempre, né, dentro das minhas possibilidades, naquela época eu estava fazendo minhas primeiras viagens, tinha adotado 3 crianças. Uau. Né? Isso eu falei, uau, quem é? Eu quero conhecer essa mulher. Uhum. E que ela me mandou uma foto, e aí eu falei, é ela mesmo. Não, é ela. Surfando. Surfando! Ah! Sonho que eu tinha também surfar. Eu só não fui surfista porque a primeira onda que eu peguei eu me arrebentei toda. Aí eu fui pra montanha. Eu falei, cara, esse negócio do mar não é comigo. Isso lá atrás, né? Hoje eu já me chamo, me intitulo aí um iniciante surfista, né? E aí eu falei, interessante, né? Gosta de viajar. Gosto de esporte, de certa forma, porque... Tá surfando. Uhum. Gosta de café. Era uma apaixonada. São coisas que a gente tenta aproximar, e tem né? que ser. Gente, essa história de que os opostos se atraem, isso é a maior balela do mundo, sabe por quê? Porque os opostos, eles podem até se atrair, mas não se mantêm, porque o que faz você ficar com alguém é gostar das mesmas coisas. Daí você se sentir feliz no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Você imagina você tá casado com alguém, você tá num lugar que você tá feliz e o teu cônjuge do lado tá com o bico desse tamanho porque tá infeliz. Isso não vai se sustentar por anos. Então você tem que gostar das mesmas coisas. Eu acho assim, ó, que nem tudo a pessoa precisa gostar do que você gosta. Exato. As diferenças também somam. Existe só. Mas assim, participar e acompanhar. Olha, eu não gosto de entrar em água gelada, mas vai comigo pra praia pra me ver surfar, né? Ah, eu não sou tão fã assim de shopping, mas de vez em quando eu vou com você no shopping. Né? Então, é relacionamento, né? Total, é isso aí. É se permitir, né? Então, daquela ligação, se passaram 15 anos. Uau, 15 anos juntos já. 15 anos. E ali no aeroporto você teve certeza na foto do surf, né? Eu falei, eu quero essa mulher. Conhecer ela, pelo menos. Eu quero essa mulher pra saber quem é mais sobre ela. Né? E aí eu fui buscar ela no aeroporto, naquele dia acho que era véspera do feriado, aí no outro dia a gente já foi pra Serra, apresentei Gramado. Entendi. Não, aí também, né? Caprichou, né? Caprichou, levou pra cidade mais romântica do Brasil. Já tinha um hotelzinho reservado, entrei em contato com o hotel, falei assim, prepara flores, bota em cima da cama, as pétalas de rosa. Hoje, não sei se faz mais isso. Faz. Mulher gosta ainda disso, gente. Mandei botar buquê de flores, peguei no colo pra entrar no quarto, tivemos, né, um momento muito especial. E a partir dali a gente começou a passar mais tempo junto. Como ela tinha mais flexibilidade para vir ao Brasil, ela vinha mais do que eu ia. Até mesmo porque eu não tinha visto americano nessa época. Né? A minha única viagem tinha sido para o Rio de Janeiro antes disso, de avião. Só que antes de conhecer ela, eu já tinha programado uma viagem para o Peru. Com o meu amigo, irmão, que mora aqui. Em Florianópolis, mas ele morava em Porto Alegre, Maurício. E aí eu vou te contar uma coisa que eu falei, realmente é ela. Porque eu falei, eu tava com medo de contar da viagem. Sim. Receio, né? Claro, iniciando um relacionamento, vou contar que eu vou viajar sozinho com um amigo. E quando eu trouxe a informação, o que ela falou? Vá. Eu falei, eu não podia estar errado. Eu falei, sério? Peraí. Eu tive até que ter falado assim, deixa eu gravar esse negócio. Porque não é possível, né? Existe mulher assim? Existe mulher assim? Ela falou, vai, porque eu também vou fazer. Eu também viajo com meus amigos. Eu falei, sério mesmo? Por incrível que pareça, esses pequenos detalhes fazem grande diferença. Fazem demais. Pra você, é a entrevista inicial, né? Total. É uma entrevista inicial. É pra vida, né? Se eu falar isso, o que você dá a resposta disso? Então,
Eu fiz essa viagem pro Peru. Voltamos, comprei um cinto, até hoje ela tem esse cinto lá. Nossa, foi uma viagem incrível. Fiquei apaixonado pelo Peru, pela cultura, né? Voltei, e aí a gente pegou a indicação de uma agência para pegar primeiro o visto canadense, para fortalecer o visto americano. Certo. Essa foi a orientação na época. Fomos pro Canadá. Me encontrei com ela e encontrei a primeira vez neve. Ah, sim. Ah, que demais. Não tem como esquecer. Fui na janelinha, assim, e aí caiu aquele... Sabe aquele desenhinho do floquinho? De verdade. É daquele jeito mesmo. Daquele jeito. Eu falei, olha só. Chamei ela, ela falou, vai vir um monte desses, né? E ela já teve experiência, porque tava morando, ela não morava, quando ela foi para os Estados Unidos, ela não morava em Miami, ela morava em New Jersey. Então ela já passou trabalho com neve, de ter que tirar a neve da porta da casa para sair de casa, né? E aí eu tive, né, aquela experiência de neve, saímos para andar na neve, fiz anjinho. Sabe o que é anjinho, né? Cai de costas, sim. Eu ainda vou fazer isso. Não gosto muito de frio, tá? Mas experiência de ir pra neve tem que ir, não tem como não ir. E a gente foi, na época, a gente fomos pra Toronto, depois fomos pra uma viagemzinha, nessa viagem fomos pra uma cidadezinha que eu nunca esqueço o nome, chamava Muskoka, tomara que eu não esteja errando a pronúncia. E assim, era lindo, uma viagem maravilhosa, voltamos, e aí... Nesse período era o quê? Férias ali, como é que chama quando a empresa toda para? Férias coletivas. Férias coletivas. Fugiu a minha memória essa palavra. E a gente tinha, acho que 25 dias, e depois mais 10 dias no carnaval. E nesses 10 dias do carnaval, no ano seguinte, eu fui para os Estados Unidos, já consegui meu visto. E aí conheci os meninos, e aí não tinha como não se apaixonar total. Ah, porque daí você conheceu a família inteira. Na época, Thomas com 5, Eric com 8 e Tony com 9. Ela já morava nos Estados Unidos há muito tempo? Ela foi em 98. 98. E essas crianças, ela adotou lá? Lá. São americanas ou de outros países? Americanas. 3 irmãos. 3 irmãos. Nossa. Pra você ter ideia, o Thomas, que tinha 5 na época, eu me lembro quando ele veio correndo pra me dar oi, ele tinha um dentinho quebrado ainda, dentinho de leite, né? Um cabelinho parecia um Playmobil. Eu falei, meu Deus, eu tenho que trocar a cor desse menino. E hoje ele tá com 21 anos de idade. Que massa, que massa. E é ele que me deu o presente de ser avô. Ai, vai ser avô, gente. Você eu acredito nisso. Não estou preparado. E depois dessa viagem para os Estados Unidos, você voltou só para organizar as coisas e aí foi embora, não? Ainda? Não mesmo. Porque assim, tudo parecia, né, um conto de fadas. Só que, assim, eu estava num momento de crescimento profissional dentro da própria indústria farmacêutica. E eu comentei isso com ela, a gente conversou. Né? Eu tinha uma filha, tenho uma filha, né? E ela era muito pequena, então foi muito dolorido tomar essa decisão, e me levou 1 ano e meio para tomar a decisão, né? De tanto conversar com a empresa, tanto conversar primeiramente com a minha filha, antes de ter conversado com a minha atual esposa, que era a minha namorada na época, né? Não foi da noite pro dia. E outra, não tinha motivo na época para sair do Brasil. Sim. O Brasil tava bem. Não é que nem hoje, né? Que é grande, né? Assim, a grande oportunidade talvez seja você ir, ou seja para América do Norte, ou para Europa, enfim. Não tinha motivo algum. E eu também não queria ir para Miami. Não era assim, não, encontrei a fórmula perfeita. Não. Então foi motivo de paixão, de ver muito sentido naquela relação, de toda a história dela. Né? Ela é uma mulher que vem também de uma cidade muito pequena, mineira, né, que passou muita dificuldade. Então, esses pontos chaves falaram assim, cara, realmente faz sentido eu mudar de vida. Porque se fosse o contrário, só para uma aventura, eu não ia fazer isso. Claro. Minha filha tinha 8 anos na época. E eu sofri. Com certeza. Hoje a gente, né? Vocês estão aí, às vezes não tem noção, mas a gente conhecendo o Roger e vendo o quanto ele é família. E aí eu quero te fazer essa pergunta também. Em que momento que você percebeu que você era
tão conectado com as pessoas e que você não queria que essas relações terminassem? Porque eu vejo que as relações que você tem hoje são relações de 30 anos. Quem chega e que é verdadeiro e que quer ficar, fica. Só vai embora quem quer ir embora e quem, né, se perde no caminho que não entende os princípios e valores. Mas você é uma pessoa que valoriza muito isso. Sempre foi assim? Ou você se descobriu assim no processo? Me descobri no processo. Lembra que eu te falei que eu era muito tímido? Sim. Então, essas pessoas que eu cuido hoje, elas conseguiram me conquistar de uma maneira que eu não conseguia nem externar o quanto que eu gostava delas, o quanto que elas eram importantes pra mim. E quando eu comecei a falar, eu comecei a mostrar pra eles que elas eram importantes pra mim. Mas assim, grande parte da minha adolescência, eles não sabiam que elas eram importantes pra mim. Eu só sabia que eu tinha que estar perto deles. E eles me convidavam. Eu não tinha nada pra oferecer, não era bom no soccer, no futebol. Era terrível. O último a ser escolhido. Eu era o bichinho da goiaba do grupo. Né? Os adolescentes querem o quê? Ir pra festa e namorar. Eu nunca escolhi, eu sempre era o que sobrava. Como assim o que sobrava hoje? Porque vai um grupo de meninos e um grupo de meninos pras festas. Sim. Eu não tinha coragem pra chegar em nenhuma menina. Sim. Eu não sabia dançar. Ou seja, não tinha nenhum dos atributos. Ele era o que menos pegava as meninas. Porque tímido, que não sabe dançar. A gente brinca disso. Não sabia me vestir. Porque o George, ele era tímido assim também, né? E a gente brinca que ele era o mais bonito do grupo dele. Só que ele era o que menos Avançava. Por quê? Porque não tinha coragem de chegar nas meninas. Os meninos eram feios, mas chegava nas meninas. E eu não tinha o atributo de George. Eu era mais espinhento. Eu era espinhento demais. Olha, eu fui parar de ter espinha depois que eu tomei o conhecimento do Roacutan pela indústria farmacêutica. E isso eu tô falando já batendo 30. Até os 30 eu sofri. Claro que não tanto. Claro. Mas na adolescência... Espinha e Roger andavam juntos. Olha isso. Andavam juntos. E isso me deixava o quê? Muito... Mais tímido, mais retraído ainda. Menos confiante de mim. Né? Então, eu diria que as mulheres que eu me envolvi, né, as adolescentes, né, elas que me pegavam. Elas que chegavam em cima de mim. Porque eu olhar pro lado não tem mais ninguém, vai esse aqui mesmo. Tu tá rindo, né? Eu tô rindo porque eu entendo os grupos, né? Eu também vivi essa fase das adolescentes, quando os adolescentes paqueravam. Eles tinham que ter coragem. Hoje em dia, você manda um direct, né? Eu sei você é tímido, você manda um direct, né? Você vai pela internet. Então, começa pela internet. Tem essa vantagem. Na nossa época não tinha, não, queridinho. Ou você tinha que ter coragem pra chegar, ou você tinha que mandar um amigo ir lá e falar assim: o meu amigo, aquele lá, ó, o que você acha dele? Eu não tinha nem coragem pra pedir pro amigo mandar falar. Olha isso. Daquele era Eu tímido. ficava só esperando. Eu não sei se você chegou a pegar as festinhas de garagem que tinha a tal da vassoura. Eu não tinha nem coragem de pegar a vassoura. Olha, eu sabia dançar, o que eu ia fazer com a vassoura? Eu ia entregar pra alguém, ia vir uma menina e eu ia fazer o quê? Eu ia fazer o quê com aquela menina? Eu não sabia como me comportar. Então, assim, é engraçado, né, tá falando sobre isso, porque realmente eu fui muito tímido. E eu digo pra você hoje, se você é tímido, procura o mais rápido possível perder a sua timidez aos poucos, não é fácil. Porque você só perde a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, de colocar suas ideias em prática, de ir atrás dos seus sonhos por causa da sua timidez. E seja qual for ela, né? Às vezes a gente é tímido porque não está confortável com o corpo, às vezes a gente é tímido, talvez a condição financeira não está a melhor que a gente quer, porque eu estou num trabalho que eu não gosto. Isso também gera timidez. Com certeza. Porque alguém te calou quando você era criança. Tem tantos motivos, né, pra timidez. Porque às vezes você foi humilhado na tua infância e você fala assim, agora eu vou me expor pra correr aquele risco de sentir aquela dor de novo, então não vou. Não vou. Então tem tudo isso, a gente entende. Mas eu também sou casado com um ex-tímido, graças a Deus, ex-tímido. Hoje ele se comunica, grava vídeo, não tem mais vergonha de nada disso. E eu vivi o processo com ele de se libertar da timidez. E... quando que ele percebeu que ele precisava disso? Quando ele percebeu que ninguém tava nem aí pra ele. Tipo assim, que se ele não fizesse por ele, ninguém ia fazer. Porque a timidez só atrapalha você mesmo. O outro... vai continuar a vida. Ele vai pegar a menina, ele vai dançar, né? Ele vai dar o primeiro passo, ele vai tentar entrar no trabalho. A primeira entrevista de trabalho,
que eu fui, que a minha mãe, né, me forçou aí, sei lá como é que fazia o currículo na época, sei lá como é que, não vou lembrar agora como é que foi isso. Eu cheguei num lugar, estamos voltando um tempo ainda, mas só para falar do tamanho da timidez que era. Eu cheguei num lugar, e o que você chega? Você chega cumprimentando, eu cheguei entregando papel. Eu entreguei o papel, o cara falou, ele botou pro lado assim, tudo bem? Eu falei, não tá nada bem, mas eu vou falar que tá, né? Tá tudo bem. Resumindo, fui contratado? Claro que não. Claro que não. Ainda bem que não, porque eu acho que não era o lugar pra mim ficar. Sim. Né? Mas assim, e essa timidez eu levei pra outros lugares e assim, graças a Deus, essas pessoas que viram algo ali a ser explorado. Eu me lembro que falando de entrevista, quando eu fui fazer entrevista pra indústria farmacêutica, se eu tivesse sendo o entrevistador, eu não vou contar esses caras. Eu não levei nenhuma segurança pro cara. Eu só falei, olha, eu não tenho experiência nisso que você tá ofertando aí. Mas eu tenho 7 anos de exército. Estou trabalhando numa multinacional e sei cumprir horário e sou disciplinado, né? Então o que você me falar pra mim fazer, eu vou fazer, mas eu não sei fazer. O cara fala assim, será que eu contrato um cara que não sabe nada ou um cara que sabe tudo e, não quer, e talvez não vai fazer? Então, naquela época, eu fui muito feliz de ter falado isso, mas também corri um risco de não pegar. Cara, sim. Né? Então, às vezes a gente tenta proteger nossas fraquezas, mas se você é verdadeiro, transparente, sincero, Total. E se a outra pessoa tem esse filho, essa habilidade, ela vai te dar a oportunidade. Eu acredito que não existe nada nesse mundo que conquiste mais as pessoas do que ser sincero. Sabe por quê que eu falo isso? Porque as pessoas vão para as entrevistas de trabalho preparadas para falar o que as pessoas querem ouvir. Justamente. E esse é o pior dos enganos de todo mundo. Roger, a minha vinda para Florianópolis foi um verdadeiro milagre, né? Foi em plena pandemia, nós estávamos passando por um processo de falência, vamos dizer assim, porque eu tinha saído do... Não só você na pandemia, né? Mas eu tinha saído, olha só, eu tinha saído da instituição financeira e montei um buffet de eventos. E esse buffet de eventos estava bombando, a gente estava fluindo, assim, tinha 3 anos de empresa, a gente estava com peças para atender eventos de 1.500 pessoas já, para você ter uma ideia. Eu tinha 17 contratos fechados para 2020, quando entrou a pandemia. Então entrou a pandemia, eu tive que devolver dinheiro para todo mundo, 30 pessoas trabalhando com a gente, tinha. E aí, aquela loucura toda, dinheiro sumiu, né? Porque daí eu tive que devolver, a gente só não quebrou mais feio porque o dinheiro tava guardado, graças a Deus tava aplicadinho, eu não tinha usado o dinheiro desses clientes ainda. Né? Então, a gente conseguiu devolver os recursos, o que ficou, a gente reduziu toda a operação, voltamos pra edícula do fundo da casa pra devolver os custos fixos e tudo mais. Só que chegou na metade do ano de 2020, as coisas começaram a ficar muito malucas. Não tinha mais dinheiro, né? Então, para manter... Porque eu era licitante do Sistema S. Então, eu era licitante do Sebrae. Então, a empresa tinha que ficar redonda. Porque o dia que a pandemia acabasse, eles iam voltar com tudo. E eu tinha que ter condições de atender. Então, para a empresa ficar ok, quem que faliu? O CPF. As minhas contas deixaram de ser pagas. Quando, no meio de 2020, o George olhou para a situação e falou assim, hein, o nosso tempo aqui acabou. Nós precisamos ir embora. No dia eu achei que ele era maluco, né? Eu falei, meu marido tá doido, nós não estamos tendo dinheiro nem pra pagar o aluguel e comprar comida, como que nós vamos mudar? Mas, falei, se Deus falou contigo, vai falar comigo também. Amém. E oramos. E realmente Deus respondeu. Quando Deus respondeu, a gente começou a olhar para as possibilidades. Florianópolis já estava decidido. E aí, um dia em casa, sem fazer nada, que é dia que você acorda cedo, de jejum, oração, orando, Deus me soprou, faz inscrição pro processo seletivo do banco. Mas aí vem as coisas, né? Como que eu faço, Deus? Banco Central nem permite contratar uma pessoa endividada. Eu tô endividada até o teto. Eu não passo nisso. Eu não passo. Tudo pra dar, mas pra dar negativo. Faz. Entrei no processo seletivo ali no site. Me inscrevi para todas as vagas. Tinha 17 aqui na região da Grande Floripa, né? Escrevi em todas. Isso em agosto. Quando foi lá em outubro, recebi a ligação de um RH daqui. Quero entender por que você tá em Rondônia fazendo processo seletivo para Floripa. Me explica isso. Aí eu expliquei. Estamos indo embora, eu tenho 5 anos de experiência, trabalhei com isso e com isso, com isso. Aí ela falou assim, olha, então eu vou te mandar o link, faz o processo seletivo. Ela me mandou. O processo seletivo era um vídeo de por que eu te devo te contratar e uma carta, uma redação à mão, contando a sua experiência profissional. Então, escrevi, fiz o vídeo,
por que devia me contratar. A partir dali, foi a primeira vez que eu pude literalmente entender o poder das palavras. Porque eu comecei a usar isso a meu favor. Como tava todo mundo falando pra mim que eu era doida, porque imagina, em plena pandemia, 2 crianças pequenas, o Luan tinha 11 anos, Luiz tinha 9, e falidos, e falando que eu ia vir embora pra Florianópolis. Desesperador. Minha família, todo mundo falando que eu era doida, como que você vai embora, você vai passar fome lá, porque aqui você conhece todo mundo. Realmente, lá eu não precisava de dinheiro pra comprar, Roger. Porque imagina, eu tinha trabalhado 5 anos no banco. Sim. Depois eu tinha mais um tempo de serviço de buffet, ou seja, eu era empresária, conhecida pela cidade inteira. Então eu comprava no supermercado, eu comprava na feirinha. Eles me conheciam, sabia que eu ia pagar aquilo em algum momento. Tinha crédito. Tinha crédito. Vamos embora. Deus falou, deu a visão pra ele, depois me mostrou, confirmou, vamos embora. Fiz o processo seletivo, só que a pessoa sumiu do banco, ela sumiu. Só que eu comecei a falar para as pessoas, para elas ficarem tranquilas, porque eu ia trabalhar no banco. Pra elas pararem de falar que eu era maluca, porque isso desanima a gente, né? Você já tá com medo. Aí todo mundo que você vai compartilhar que você tá indo embora vira e fala assim, você é doida? O que você vai fazer lá? Você é maluca? Né? Tem certeza que quando você falou que você ia embora pra fora do Brasil? Não, eu fui muito criticado. Muita gente falou pra você que você era doido. Na época, o meu chefe me contratou, lembra que eu te falei? Aham. Ele falou, cara, você tá louco, meu. Eu tô te botando pra ser gerente agora. O que você tá fazendo? Como você vai me deixar assim? Por que você tá saindo? É isso. As pessoas fazem isso. Mas a intenção dele não foi ruim. Aham. Eu entendi o lado dele também. E muita gente que botou água fria também não tava pensando no meu mal. Eles estavam preocupados comigo. Não fecha, né? Só que não fechava a conta. Mas pra Deus fecha. E aí, mesmo sabendo de todas essas limitações, sabendo que era pouquíssimo provável que eu ia ser contratada, eu fiz o seletivo. Viemos embora, sem ter certeza de nada, mas pra todo mundo lá eu tinha falado que ia dar certo, né? Só eu e o Jorge sabíamos que não tinha nada certo. Nós chegamos aqui em Florianópolis no dia 11 de janeiro de 2021, à 1h30 da tarde. Às 2h40 da tarde, Entrou um e-mail. a menina me liga. Você me falou que você ia estar aqui. Estou retomando aquele processo seletivo. Se você estiver aqui, eu quero fazer uma entrevista. E eu falei, eu acabei de chegar. Eu fiz a entrevista no dia seguinte que eu cheguei em Florianópolis, Roger. E aí, por que eu entrei nesse assunto? Pela sinceridade que a gente tem. Eu sentei na mesa para fazer a entrevista. A primeira coisa que eu falei foi: eu sei que vocês já devem ter consultado, mas eu preciso falar para vocês que eu estou passando por um momento muito complexo na minha vida financeira. Eu empreendi, montei um negócio, era um buffet de eventos, tá aqui as evidências, o nome da empresa, CNPJ que eu acabei de baixar porque eu vendi a empresa de vir. E eu não consegui resolver a minha vida financeira, mas o meu compromisso com vocês, porque eu sei da responsabilidade, eu sei que vocês são auditados por isso pelo Banco Central, é regularizar o mais breve possível. A menina do RH deu um sorriso e falou assim: nós já sabíamos, mas a gente agradece você trazer isso à tona pela tua sinceridade, porque foi a primeira coisa que você veio falar. E eu fui realmente explicar o que estava acontecendo. E aí, passei pelo processo seletivo e no final ela falou assim: olha, eu tenho mais algumas candidatas para poder falar, mas sexta-feira eu te dou a resposta. E eu fui contratada pelo fato de ter sido sincera. Claro. Primeiro, gente, sangue nos olhos. Eu acho que quando você é sincero e fala que você não sabe, mas que você vai aprender, porque eles estavam me contratando para uma área que eu não queria. Eu queria ser analista de pessoa jurídica, porque eu era empresária. Então eu entendia tudo sobre empresa. Eu falei assim, é mais fácil para mim, né? Eles me colocaram para ser assistente de pessoa física. Ou seja, eu ia ter que aprender tudo. Falei para eles a verdade. Falei assim, eu não sei e não era a minha área de atuação. Mas eu topo o desafio e eu aprendo rápido. Se vocês me ensinarem, eu aprendo rápido. Foi isso que eu falei. Eu fiquei 3 meses como assistente nessa empresa. 3 meses depois eu virei gerente de pessoa física. Legal. E depois de mais 3 meses eu virei assistente de PJ. Depois virei coordenadora. Fui para a área que eu dominava. Depois virei coordenadora da agência quando eu saí da instituição para empreender de novo. Então eu acho que assim, ser verdadeiro é fundamental. É fundamental em tudo quanto é coisa que mesmo vocês forem que fazer. Uma fraqueza inicial. Exatamente, porque às vezes as pessoas estão te ensinando que você tem que ir lá falar o que elas querem ouvir. Não é verdade. Você tem que ser transparente, porque no fim, você pode até ser contratado pelas suas habilidades, mas você é demitido por causa de comportamento. Então, seja transparente, mostre que você quer aprender, porque tudo isso é moldável. Se você tiver um coração ensinável, você permanece. Se você não tiver um coração ensinável, você sai. Faz todo sentido.
Porque, não é verdade, todo mundo é contratado por habilidade, mas é demitido por comportamento, porque não tem o coração ensinável pra se demonstrar sincero e falar assim, eu tô sendo sincero com você, seja sincero Não comigo, sei eu não... aqui, mas eu quero aprender. Eu quero aprender. Então, eu acho que esse é um dos ensinamentos. E eu sempre vou listando pra depois no final a gente falar. Então, eu acho que isso é uma chave poderosa que pode ajudar muita gente que tá nos ouvindo aí. Seja verdadeiro e sincero. Porque a sinceridade, ela passa por cima de tudo quanto é coisa que você quer parecer bom. Ou que você quer demonstrar. Mascarar ou fantasiar. E outra, né? Pode até demorar. Mas a verdade vem à tona. Sempre vem. Sempre vem à tona. Porque Deus não deixa nada escondido. É isso aí. Né? Então, dando ênfase ao que você está falando, às vezes eu estou fazendo uma entrevista com proprietários para entrar no nosso portfólio da CBR Vacation, eu falo, ó, essa é a situação. E eu vou te falar que talvez você nem precise do meu serviço. Que é um tiro no pé. Quando o administrador falar, olha, talvez você não precise do meu serviço, mas eu tenho que entender o momento dele. Sim. Porque talvez é um pequeno ajuste. E isso aconteceu mais de uma vez. Eu falei, olha, faz o seguinte, vamos marcar só uma consultoria, porque esse negócio já tá andando. Talvez só precisa ajustar um pouquinho mais, ou usar uma outra ferramenta que você não sabe ainda. Uma delas é a precificação dinâmica. Eu te ajudo nisso, a gente marca a hora de consultoria e você segue com a administração. Eu poderia falar, não, realmente, eu vou pegar. Mas lá na frente o cara ia descobrir que era só um detalhe, ia falar, mas peraí, por que você não me falou que era só isso? Né? Então é assim, não é pra convencer ninguém. É isso aí. Que a gente é bom. Não, fala o que é, que Deus vai devolver. Se é seu, Deus vai te entregar e vai te entregar em dobro. Beleza, então você foi descobrindo no processo que as pessoas eram importantes e foi mantendo esses relacionamentos. Cada vez eu fui me fortalecendo com essas amizades. Eu fui entendendo que quanto mais eu tivesse próximo dessas pessoas, mesmo morando nos Estados Unidos, mais eu estava conectado com a minha terra. Mais eu ia deixar, não ia deixar de ser brasileiro, né? E hoje é o inverso do que está acontecendo com a economia do Brasil. De vez eu não estar investindo no Brasil, eu faço o contrário. Eu estou investindo. Porque sim, eu acredito na minha terra, acredito no meu povo. E eu vou falar para você que está assistindo aqui. Nós somos abençoados. Eu ouvia muito quando eu era pequeno isso, né? Deus é brasileiro e Deus é brasileiro. Deus é brasileiro e nós somos um povo rico. E se desde 1500 nós estamos sendo, de certa forma, não diria explorado, porque é uma palavra muito pesada, mas assim, talvez não tomando conta do que é nosso e ainda não quebrou esse país, é porque realmente nós somos abençoados. Sim. E a hora que a gente... E eu tenho essa visão, depois de ter saído, né, desde 2011, do Brasil, embora eu sempre estava indo e voltando, assim como estou agora, fica muito mais claro que o nosso país é um país diferente, que o nosso povo é um povo diferente. E que se você fizer a coisa certa, seja no Brasil ou seja no exterior, você vai se dar bem. Procura evitar um grande mal que a gente tem, que é o quê? O jeitinho brasileiro. Sim. E aí tem dois jeitinhos brasileiros. O jeitinho brasileiro de fazer a coisa certa, que é com alegria, com diversão, com positividade, né? Tá tudo dando errado, mas cara, vai dar certo. A gente tem essa fé, né? Ou usar o jeitinho brasileiro, que é pra manipular. Sim. Né? Fazer desvios, inventar uma empresa que não existe. Infelizmente tem vários brasileiros, não só nos Estados Unidos, mas em outras regiões, né, ao redor do mundo, que, cara, queimam a gente aqui. Sim. Né? E a gente tem que entender que é pessoas. Existe corrupção em todos os países? Existe. Eu não estou afirmando, eu estou, né, falando de fatos históricos. Existe problemas, existe também problemas nos Estados Unidos. Mas eu diria que cada vez mais eu me aproximo da cultura americana e cada vez mais eu me apaixono pela cultura brasileira. Muito bom. Eu acho que eu nunca quero deixar de ser brasileiro. Eu acho não, eu tenho certeza que eu nunca quero deixar de ser brasileiro. Com o meu coração, mesmo não estando aqui. Ô, Roger, indo para os Estados Unidos, o que você fez lá? Porque imagina, um brasileiro que estava aqui em plena ascensão, indústria farmacêutica, vendendo, representante comercial, mas aí você chega num país que você não se comunica. Como que vende lá? O que você foi fazer nos Estados Unidos? E o primeiro, né, além de trabalhar, você tem que saber falar a língua para trabalhar, né? Que pergunta se eu sabia falar inglês? Lembra do colegial? Sim. Eu escolhi espanhol para fugir do inglês. Olha isso. Se eu aprendi espanhol, um pouquinho.
Porque o brasileiro tem um chip, né? Já tem um chip embutido desde que nasce, não sabe, mas quando você tá lá fora e começa a escutar. Porque Miami é Miami, Estados Unidos é Estados Unidos. Como assim, ó? Não, Sim. Miami é diferente do resto do país inteiro. Então. É que eles têm muitos latinos lá, né? Então falam bastante espanhol, né? Eu já vi, não vou falar um número exato, mas eu já vi algum tempo atrás que acho que era 70%. Em Miami Beach. Né? Por incrível que pareça, são duas cidades, Miami e Miami Beach. Ah, igual Balneário Camboriú e Camboriú. É duas cidades. Miami Beach é uma ilha. Miami é ali dentro do continente, digamos assim. Certo. E eu comecei a entrar na zona de conforto com o espanhol. E passei anos Só se comunicando com ali com brasileiro, com espanhol, falando espanhol, e aí seja o espanhol de Colômbia, da Argentina, tem uma comunidade muito forte também de argentinos, principalmente Miami Beach, colombianos, cubanos e tal. E aí eu teve os primeiros anos ali, que como eu já tinha uma economia, né, pelo momento da indústria farmacêutica, eu tinha feito uma economia, e esses primeiros anos me deram a possibilidade de só estudar. Agora pergunta se eu tô indo bem no inglês. Pergunta quantas vezes eu saí e troquei de classe. Por incrível que pareça, a minha timidez voltou. Olha só. Lá em 2011. Depois de eu ter passado exército. Multinacional McDonald's, gerente McDonald's. Cotado para ser gerente da indústria farmacêutica. Eu voltei a ser tímido. E é por isso que eu falo, a timidez não é uma situação que você passa e fala, nunca mais vou ser tímido. Vem as situações que talvez você volta a ser tímido. É que ele te colocou num ambiente de pressão de novo, né? E aí eu acho que aquele ambiente foi gatilho, né? Gatilho, acionou. E aí começou a me incomodar muito. De chegar num restaurante e ter que a minha esposa me escolher o prato. O meu inglês era tão ruim que nem pedir McDonald's no delivery eu conseguia pedir. Porque existem 3 formas, né, de você... Pelo menos eu lido com 3 formas hoje de comunicação do inglês. Pessoalmente, por ligação de telefone, que não é muito fácil, dependendo de quem tá falando do outro lado, dependendo de onde que essa pessoa é, né, da onde que ela é do país ou ainda de outro país, né, e aí tem acento, enfim, e a comunicação por rádio, porque eu, dentro da minha profissão, como guarda-vidas, a gente usa o rádio também para se comunicar dentro do departamento. Então são 3 níveis, inglês em todas, mas 3 níveis de dificuldade. E você sentar com a sua esposa num restaurante e ter que pedir, não é coisa de machista, mas a gente quer. O que você quer, amor? O que você quer, linda, que eu chamo minha esposa? O que você quer? Eu não podia fazer isso. Não podia escolher, porque eu não sabia. E se eu escolhi errado. Eu que via pimenta, eu não sabia o que era spice. E na época eu detestava, né, pimenta. Eu aprendi a gostar, porque eu errei tanto. E outra que a minha esposa é mineira. Minha esposa mineira, ela gosta. Hoje eu gosto de comida com pimenta. Mas foi assim, foi de novo na minha vida, eu voltei a ser tímido. E parece que foi uma timidez mais dolorida ainda. Que me fez pensar, por incrível que pareça, a voltar para o Brasil. Olha só. E a minha esposa teve lá e falou, não, se eu aprendi, você aprende também. Minha esposa chegou falando em 98 a palavra táxi. Olha só, que é a mesma coisa, hein? Que é a mesma coisa em português. Né? Eu também. Acho que eu sabia. O que mais que eu falava, meu Deus? Eu não sei o que eu falava em inglês. Eu não sei. Talvez eu associei bíceps, que é bíceps, que quase é a mesma coisa, né? É só a pronúncia ali. Ou tríceps, que é tríceps. E assim, eu fui pra sala de aula, o professor me chamava. Não quero falar. Pulei de uma sala, pulei de outra classe, fui pra outra escola. E chegou um ponto que eu falei, eu vou voltar. Chorei, fiquei triste. Fiquei até entrei num quadro de depressão, porque foi muito bloqueio. Eu já não queria socializar. Calma, pessoal, não precisa chorar. Tem a parte boa disso. Né? Mas eu não queria socializar, eu estava evitando a minha esposa, acompanhar a minha esposa, que tivesse amigos que... Pensa, você tá num lugar, sua esposa tem história, tem amigos, e ela quer te apresentar. É que bate o complexo de inferioridade. Você ia pra esses lugares e você falava assim, pô, mas eu vou chegar lá... O que eu vou fazer? Eu sou tão menor do que essas pessoas, não consigo nem me comunicar com elas. Aí você quer se retrair. E aí eu ficava assim, yes, no,
Aí depois eu aprendi for sure. For sure. Eu nem sabia o que eu tava respondendo, que é com certeza, né? Uhum. E foi dolorido, foi bem dolorido. Mas, por insistência, e por eu ver o exemplo da minha esposa, que chegou falando no táxi, eu falei, cara, eu já tô aqui. Já pedi demissão. Já vendi tudo no Brasil. Já gastei minhas economias. Já gastei tudo. Minha filha já tá conformada que eu vim pra cá. Não dá pra voltar. E outra, eu tô com o amor da minha vida aqui. Como é que eu vou voltar agora? Ela não podia sair. Os meninos ainda estavam na fase de escola. Não é, tá, então tá bom, vamos sair daqui, vamos pra outro lugar. Não tinha como fazer isso. Os meninos americanos já estavam tudo inserido, né? Uma coisa que eu conseguia fazer era dirigir. Né? Eu conseguia levar os meninos pra escola, deixava na escola. Aí alguém me chamava na porta da escola. Bloqueei de novo. Bloqueei de novo. Ia pra, como é que chama? Eventos da escola. Os meninos até faziam parte de... O Thomas fazia parte de um grupo de... E os meninos aprenderam a falar português? Aprenderam. Criança, né? Eles pegam muito rápido. O do meio, eu já cheguei, ele já falava algumas palavras. E a gente teve uma ligação muito forte. E aí ele quis aprender português muito rápido. O Thomas estava no processo ainda de aprender a falar, por mais que estava com 5 anos, ele estava ali entendendo as palavrinhas ainda, né? Ele demorou um pouco para ter essa evolução, mas depois também começou a falar, não parava mais. E o Tony já teve um pouco de, eu diria, de travamento falar português. Ele entendia, mas não falava em português. E depois que esse vínculo começou a aumentar, ele pensou, né? Eu tenho que me comunicar, porque ele não está entendendo o que eu estou respondendo. E também ele ter retraído um pouco me ajudou, porque daí me forçou também a estudar aprender um pouco mais para se comunicar com ele. Fosse um pouquinho ou outro, né? Então a gente falava só português em casa, porque eu não sabia falar inglês. Às vezes minha esposa sentava para conversar com eles, eu não entendia uma palavra. E aí ela tentava falar em português, eu falei, olha, eles não estão entendendo. Né? E nesse momento é com eles que você tá falando, então tem que eles têm que entender. Tem que falar inglês. E aí, assim, várias barreiras. E chegou a um ponto que eu falei com Deus, eu falei, Deus, se é pra mim ficar aqui, me mostra, né? Me mostra que eu consigo. Por que não conseguir aprender inglês? Por que não conseguir aprender a falar inglês se tem pessoas já falando inglês? Né? E aí entra, claro, porque você é adulto, você já tem um histórico, você já era gerente, não sei o quê, e você não quer ficar repetindo a glass of water. Copo de água. Glass. Você não quer. Só que você tem que passar por esse processo. Sim. E uma das coisas que eu falo, assim, por todos os cursos de inglês que eu passei, é isso. Você entra na sala de aula, não pode mais falar português. Como? Eu tô há 35 anos falando só português, como que eu não posso mais repetir nenhuma palavra em português? Não deixa nem o cara falar algo que é tão simples de falar um bom dia. Não, agora é good morning, mas e depois? Tá, eu aprendi good morning, mas e depois? O que eu falo? Então, o processo, e por isso que vários adultos desistem do inglês. Sim. Porque é muito engessado. Eu fiz curso de inglês no Brasil. Fiz lá e quase era a mesma coisa. Incrível como é engessado. Eu espero que hoje já tenham, né, assim, eu depois também, assim, comecei a acompanhar alguns professores no YouTube, redes sociais e tal, e eu vi que era mais suave porque eles explicavam em português as palavras em inglês. Como é que você vai para uma sala de aula que é curso de inglês, ninguém fala português com você. E dói de novo. Sim! Não, a gente compartilhou contigo. Tivemos uma experiência agora muito recente. Nós precisávamos aprender algo, porque nós estamos estudando inteligência artificial, e nós estávamos com uma barreira. Ia ter um treinamento ali em Jurerê Internacional, mandei o vídeo, e a gente precisava aprender. Nós fomos, chegamos lá, gente, ninguém falava uma palavra em português. Todo mundo falava em português, mas era uma regra do lugar. Ninguém falava em português lá. E assim, e parece... E aí vem outra chave poderosa aqui, tá? Que não está neles, está em nós isso. Isso é muito importante de você entender. Quando eles se posicionam assim, parece que eles estão nos excluindo. Porque foi assim que eu me senti lá. Poxa, mas se eles falam em português, por que, entendendo a minha limitação, eles não... Porque eu fui lá e passei a minha dúvida. Porque eu fui a única num treinamento de 40 pessoas que apresentou o seu projeto em português. Todos os outros apresentaram em inglês. Sério? E quando eu apresentei... Por que eu apresentei em português? Porque ou eu apresentava ou eu ia sair de lá sem a minha solução. E eu fui lá pra sair com solução.
Entendi. Então eu fui lá na frente, me expus e falei, eu não estou confortável aqui. Estou me sentindo constrangida aqui. Sério? Falei, ué, por Tá quê? certo. Mas eu não vou embora daqui sem a minha solução. Então eu sei que pra vocês também não é confortável alguém vir aqui apresentar em português. Mas é assim que eu Vou consigo deixar falar. marcado. E eu preciso de ajuda. Expliquei o projeto, falei pra eles onde é que tava a minha trava. O professor, vocês acham que ele foi lá e explicou em português? Falou assim, a resposta vai ser dada em inglês. Nós gravamos. E se a gente queria entender a resposta, Te a gente vira. chegou em casa e traduziu aquilo. Só que o fato da gente ter se exposto, da gente... Gente, foi confortável pra mim? Não foi não, tá? A vontade era me enfiar numa caixinha e de não ir lá e de sair de lá fazendo de conta que eu nem fui. Pra, E não me, talvez pra mim não me envergonhar voltar pra ainda casa e falar assim, mais. o que a gente tá fazendo? Não É. quero mais fazer isso. Mas o fato da gente ter feito isso fez com que uma pessoa no meio daquelas 40 saísse do lugar dela e fosse lá em volta, pertinho da gente, agachou e falou pra nós assim: a solução que vocês precisam está aqui. Esse é o meu WhatsApp, entre em contato que eu vou ajudar vocês. Então, assim, às vezes, gente, essa vergonha, essa timidez, por a gente se sentir intimidado, por a gente se sentir menor no grupo, porque isso não é gostoso, se sentir inferiorizado num grupo, não é. Primeiro, não era um ambiente confortável, era um lugar já diferente pra nós, mas se você não aprender a lidar com isso e passar por cima disso, você não rompe barreiras também. Eu saí de lá, mandei vídeo pro Roger, mandei vídeo pro professor doutor Geraldo Campos, que é muito amigo meu hoje, doutor em inovação, a esposa dele é fluente em inglês, e eu falei assim, professor, eu preciso da sua ajuda. Porque eu tô decidida, eu tenho que falar inglês, eu não vou mais passar por essa vergonha. Ótimo. Então eu peguei aquilo, aquele desconforto e transformei em força e falei assim, eu venço isso, porque isso não é mais forte do que eu. Eu já passei por barreiras muito maiores, não vou vencer o inglês? Vou vencer o inglês. Então, todas as vezes que você se sentir desconfortável, transforme-se em força e Se não em empodera, medo, se né? empodera. E se esconda, se empodera disso e fala assim, eles não são melhores do que eu. Eu vou dar uma virada nisso, uma virada positiva, do que eu me recolher. É claro que o primeiro pensamento é, cara, o que eu tô Total, fazendo aqui? A vontade era ir Olha embora, que gente. vergonha que eu tô passando. É. E aí, a gente como adulto fala assim, cara, como que até hoje eu não aprendi inglês? Não existe outra maneira de aprender inglês a não ser começar. Ah, eu escuto muito isso. Ah, não, vou me organizar para começar inglês. Você não vai se organizar, porque a vida tá sempre desorganizada. Ah, não, eu sou super organizado. Não tô falando que você não é organizado. Mas tem várias prioridades no caminho. E o inglês ele vai ter que entrar no meio dessas prioridades. E eu não tô falando só porque eu moro nos Estados Unidos, não. É porque vai precisar no momento, e a gente já tá vendo isso dentro de shopping, dentro de negócio, Gente, eu tô em um Floripa. evento que precisa falar e se comunicar em inglês. Então, um cara que sofreu muito, que pensou em sair da América, de realizar o sonho americano, né, tá dizendo para você hoje, Renato, dá o primeiro passo e continue dando o primeiro passo, porque assim, você vai aprender 10 palavras, você vai aprender 20, aprendeu 30, quando vê, ué, esqueci, agora só sei 20. Vai aumentar para 100, vai aumentar para 200, quando vê, ué, só sei 150. Mas é assim que se constrói. É cada dia sendo um pouquinho mais incisivo em repetir. Como é que chama isso mesmo? Ah, lembrei, Glass of War. Como é que chama isso mesmo? Table. Ah, essa aqui já tá na minha, essa aqui já sei. Mas essa eu esqueci. Eu falei ontem, como é que eu esqueci? Esquece, porque não é do teu dia a dia. Repete a outra. Book, como é que chamava? The Books on the Table, né? O livro sobre a mesa. Todo mundo sabe. Mas te aventura um pouco mais, procura assistir algum filme em inglês. Mas eu não vou entender nada. Pega um filme repetido. Pega um filme que você já viu, você já sabe o contexto. Bota em inglês. Hoje eu vou te falar uma Músicas, né? coisa. Ouve muito. Aí você tocou um ponto. O Música. ouvido, né? A minha professora agora falou assim, treina o seu listen, né? Seu ouvir, você precisa treinar o ouvido. Por quê? Porque o se comunicar é muito mais ouvir do que o falar. Primeiro você ouve, você entende o que está sendo perguntado para você saber formular a frase. As frases em inglês são simples. E aí ela falou assim,
é muito mais fácil aprender inglês do que aprender português. A conjugação do verbo em inglês é muito mais simples, né? A variação dele é muito simples. Então, assim, aprenda a ouvir. Só que o ouvir inglês é difícil para quem tá aqui dentro do Brasil, porque a gente tem pouco contato. Mas se exponha mais. Aí você usou uma ferramenta que eu utilizo hoje e eu sou mais apaixonado do que eu era antes, que é a música. É uma ferramenta de ensino, de aprendizado e de prazer. Quando eu escutava algumas músicas em inglês, eu gostava. Até tentava dançar. Lembra que eu não dançava, mas eu tentava dançar. Hoje, quando eu escuto essas músicas, eu falo, cara, agora eu entendo que eu gostava, mas eu não entendia uma palavra. E hoje eu digo pra você, sem colocar confete, eu sou apaixonado por inglês. E cada vez mais eu gosto mais de inglês. Então, a música, pega no Spotify, hoje tem a letra lá embaixo. Usa isso. Tem várias outras maneiras de você se conectar. Não precisa ir para o exterior. Claro que é mais fácil, talvez seja mais dolorido ainda, né? Você ir sem falar. Aproveita essa transição, aproveita esses momentos. O momento que você tiver, sobrou 5 minutos só no meu dia, Roger. Passa desses 5 minutos uma leitura básica. Pega um livro de criança, tenta ler, tenta se expor, conversa com seu marido. Como é que chama isso mesmo, amor? Como é que chama? Como é que é carne? Como é que é legumes? Essas pequenas palavrinhas vão formando o grande conjunto que é falar inglês. Então eu diria assim, não desista. E não é tarde para começar. Eu escuto muito isso também. Para que eu vou aprender agora? Já tô velho. Não. Eu quero fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Eu tô com 46. Eu quero fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Tô velho para isso? Claro que não. Eu fiz um curso na área médica. Lembra, eu já tava falando inglês. Eu já tava trabalhando como lifeguard. Eu sentei no primeiro dia desse curso, que era era mais específico, aprofundado na área médica. A primeira aula, eu falei, eu vou embora. De novo a timidez. Por quê? Porque o instrutor colocou lá um cenário e você tinha que, né, só com os tópicos você tinha que desenvolver todo o cenário. E era na questão do atendimento pré-hospitalar. E eu olhei pro lado, juro pra você, a meninada ali, eu era o mais velho da classe, né? Mais velho no sentido da idade ali e tal, enfim. A meninada, eu falei, pai, vou tentar colar. Eu não entendi o que tava falando. Letra ruim pra caramba, rápido demais, e eu fiquei com vergonha de colar. Como é que chama aqui colar? Copiar? Colar mesmo. E aí, eu comecei a fazer uma linha, fiz outra linha, e nisso veio o instrutor. Lembra desse cara que foi lá e te falou, olha, eu tenho a solução pra você? Esse instrutor foi a mesma coisa comigo. Ele viu que eu não tava fazendo nada e que eu tava nervoso por não estar fazendo. Uma coisa é você não fazer nada porque você não quer. Outra é porque você não consegue. Ele passou, cabeça branca, grisalho, passou assim e falou, how are you doing? Como que você tá indo? Eu falei, I'm trying, eu tô tentando. Ele bateu no meu ombro, ele viu que eu só tinha 2 linhas. Ele bateu no meu ombro assim e falou, keep going. Continue. E por causa daquele cara eu terminei o curso. Eu deveria ter gravado o nome dele, ter tirado uma foto dele, ter agradecido ele na época da formatura que eu recebi o canudo de formação. Né? O curso chamava EMT, Emergency Medical Technician, que é um curso mais avançado na área de pré-atendimento hospitalar. Por causa dele, não por causa dele, mas porque ele não estudou por mim, ele não fez a prova por mim. Claro. Né? Mas a motivação que ele me deu me fez continuar. Dá pra acreditar nisso? Acredito, porque no fim é sobre pessoas, Roger. As pessoas são o nosso combustível. Tenho certeza que a tua família foi combustível pra você poder romper também todas essas barreiras. Primeiro trabalho nos Estados Unidos. Seven Heaven Vacation. Já foi a Seven Heaven. Eu e minha esposa sentamos, mais um dos nossos filhos, lembrando que são 6. O nome dele é Christopher. Hoje ele trabalha como real estate, que é corretor. Nós sentamos e ele trouxe um amigo e apresentou a ideia. Que era o quê? Comprar um apartamento e colocar para alugar. Na época, o Airbnb, famoso Airbnb de hoje, era uma plataforma que estava crescendo. Começando. E aí, ele apresentou alguns números, esse amigo do Christopher, e falou, olha, tem esse apartamento aqui, acho que tinha 3 ou 4 opções de apartamento disponível. E tinha ali uma planilha de Excel bem simples mesmo, mas tinha ali, ó, esse aqui vale tanto, esse aqui vai dar o rendimento tanto,
Margem de lucro tanto. A minha esposa, na época, falou, não, eu quero um apartamento que tenha um número 7 envolvido. Uhum. E aí entra a história do nome da Seven Heaven Vacation. Hum. Que quando eu fui a primeira vez visitar, onde que a gente mora hoje, né? Eu entrei no prédio e olhei assim, todos os números começavam com 7 dos apartamentos. Aham. E o dela, chegou no 7º andar, que até hoje é o apartamento que a gente mora, 771. 7771. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, olha que número interessante. Mas não sabia o que significava. Damos sequência na vida. Depois a gente fez o nosso primeiro investimento, compramos um apartamento. Que o número da rua, que ela muito o número de rua que chama assim, né? É na Collins 8777. É o número do apartamento? 707. Eita. E nós não sabíamos ainda que ia abrir a empresa. Aí isso é antes da Seven Heaven Vacation. Sim. Por que que eu Isso trouxe era a ideia de investimento, vocês estavam estudando. Não, a gente Aí vocês compraram esse apartamento. Não, mas não era para locação. Ah, tá. Era um apartamento para nós ter um segundo imóvel. Uhum. E aí, inclusive, esse prédio, por incrível que pareça, esse prédio tombou. Teve colapso. Não sei se tu vai lembrar disso. Em Miami caiu um prédio. Uhum. Esse prédio veio a colapsar Eita, olha só. e caiu. E por incrível que pareça, o nosso filho, Christopher, estava dentro do prédio com a esposa. Ah, E graças a Deus não saíram. aconteceu nada. Aconteceu nada. O prédio era uma formação assim, ó. Essa parte toda caiu. E essa parte que eles estavam caiu. Meu Deus. Colapsou. Essa parte se manteve e eles desceram 7 andares. 7 andares. Com um prédio tremendo. Mas eu misturei aqui os assuntos, mas só pra você ver como o número 7 na nossa vida. Sim. Porque se a gente tivesse comprado nesse local, um outro apartamento que tivesse aqui, eles não estavam aqui nessa história. Olha isso, né? Muito forte. Muito forte. Voltando lá no investimento, para abrir a Seven Heaven Vacation, a gente comprou esse apartamento, era em 2012, se eu não me engano. Esse que colapsou. Mas vem colapsar faz alguns anos. O amigo mostrou lá, né, planilha e tal, e a minha esposa falou assim, eu quero um número que algum apartamento tenha 7. Mas a gente não sabia o porquê tanto dessa relação com 7. E aí compramos o primeiro apartamento com números de 7, 2, 7 cravado, 2 mais 5 dá 7, que dá 14, né? Tudo junto ali. E a história da empresa começou com um apartamento de 25 metros quadrados na Avenida Collins, 5445, apartamento 725. Frente para o mar, é um estúdiozinho muito pequeno, mas que hoje se transforma numa empresa que está presente em 4 países, presente de norte ao sul no Brasil, mais de 70 imóveis, e que agora minha ida, semana que vem, eu tô indo para Porto Alegre, depois eu vou para o Rio, e depois eu fecho essa viagem. É o primeiro tour da Seven Heaven Vacation, digamos assim, de expansão. A gente, no final desse percurso todo, a gente vai passar 570 imóveis. Estamos fazendo uma fusão muito grande com outras empresas que já estão consolidadas no mercado. Então, de um estúdiozinho de 24 metros quadrados, hoje a empresa está numa expansão, mas a gente não está procurando números. Né? A gente está procurando propósitos alinhados com os princípios da Seven Heaven Vacation. Então, não é sobre 570 imóveis, é sobre manter uma empresa familiar, manter os princípios e valores de entregar, de oferecer aquilo na internet e realmente entregar na experiência quando o hóspede abre a porta e se depara aquilo que ele comprou online. Né? E depois a gente foi entender qual seria o nome da empresa. E aí a minha esposa vem com esse nome, Seven Heaven. Foi ela que acordou com o nome e falou assim, é isso. Porque precisava do nome. Precisava. Aí eu minha empresa, né? Esse primeiro imóvel a gente abriu a empresa, colocamos a empresa dentro, o imóvel dentro da empresa, quer dizer. E aí nessa época era o quê? Seven Heaven Miami. Depois compramos o segundo imóvel, Miami, Seven Heaven Miami 2. Nisso fomos encontrar a família dela, que nesse momento, acho que era 2014, se não me engano.
fui encontrar com a família dela, já tinha conhecido alguns familiares, mas foi a grande reunião da família que eles são de Minas, lembra que eu te falei? Foram pra onde? Pra onde que o mineiro vai pra curtir praia? Porto Seguro. Então saímos nós dos Estados Unidos, e a família toda veio lá de Padre Paraíso, uma cidadezinha bem no interior de Minas Gerais, se encontramos em Porto Seguro e lá conhecemos um condomínio com estrutura de, digamos, um resort, que é onde que tem piscina, Sim. tem churrasqueira, tem sauna, e esse condomínio, ele faz parte hoje de um complexo de 15 condomínios da rede Tom Zero, que a gente está fazendo a fusão com eles, né? Principalmente da parte comercial. E aí compramos o primeiro imóvel. Qual é o número do apartamento? 17. E na sequência, ele ofereceu o apartamento 21. E a gente falou, aquele negócio, cara, o 7 realmente tá por aqui, tá muito forte. Eu comecei a pesquisar, e aí comecei a ver uma grande força do número 7. Quem entende de numerologia, inclusive a gente já recebeu gente aqui nesse podcast que falou bastante sobre isso. Então, ó, tá nos cards aí, entra lá e vai estudar um pouquinho mais pra você ver o quanto que realmente os números têm força e que quando a gente entende isso, a gente pode usar isso a nosso favor. Então, procura conteúdo aqui que tem, hein? Eu tenho certeza que você tem um número aí. Tem! Tá rondando a sua vida e você não percebeu, mas Deus vai te revelar. Porque, na verdade, hoje, todos os negócios que a gente faz, a gente primeiro pergunta pra Deus. Deus, o Senhor está presente aqui. Me protege, me alerta, né? Me mostra, me revela, porque não é só sobre comprar um imóvel. A gente investe, claro, mas a gente gera emprego. A gente motiva pessoas. Essas pessoas nos motivam e faz com que a gente avance, né? Então, para você ter uma ideia, o último imóvel que a gente adquiriu, 1409, em Porto Alegre. Por incrível que pareça, depois de muitos anos eu comprei um imóvel em Porto Alegre, dentro de um hotel, e foi por acaso que eu descobri que esse hotel que eu frequento desde 2009, que foi a primeira vez que eu fui, porque a Jaqueline, né, minha esposa, estava indo para lá, e eu falei, vou receber ela num hotel e tal, né, aluguei lá. E por acaso, na última viagem, eu descobri que o hotel a gente chama nos Estados Unidos condo hotel, que é onde você pode comprar um apartamento dentro de um hotel. E aí na recepção, como é que eu descobri? A recepção, na hora de fazer o check-out, eu falei, pode ficar um pouco mais tarde? Todo mundo pede isso, né? Quer ficar mais esticadinho? E ele falou assim, olha, eu vou verificar aqui com o corretor que horas que ele chega. Corretor? O corretor tá vindo fazendo no hotel? Curioso eu, né? Perguntei. Ele falou, não, que esse apartamento tá à venda. Eu falei, como assim tá à venda? Sim, o apartamento tá à venda. Eu falei, quer dizer que eu posso comprar dentro do hotel? Sendo que em Miami a gente já tem esse modelo. Todos os nossos imóveis em Miami, eles estão dentro de hotéis. Sim. E esse conceito já tá chegando muito aqui, né? Sim, aqui em Floripa tem alguns acho que eram só hotéis, depois se transformaram em apart-hotéis, que eram apartamentos com hotelaria, e aí esses apart-hotéis foram sendo vendidos. E aí hoje é muito normal aqui, na verdade. E isso no Brasil inteiro, né? Isso no Brasil inteiro. E aí... eu perguntei assim, eu posso conversar com o corretor? Ele falou, olha, já tem agenda e tal. Eu falei, olha, mas eu quero saber mais. E aí eu fui fazendo outras coisas e tal. Nos últimos dias da minha viagem, eu lembrei que eu tinha uma amiga corretora. Liguei pra ela, verifica pra mim se esse imóvel tá vendo. E realmente estava vendo. Essa é a parte mais importante da minha esposa no negócio também. Uma delas, né, que ela adora negociar. Não entra em negociação com a minha esposa. Ela vai sair ganhando. Não no sentido de, né, tirar vantagem, enfim, mas ela gosta e ela sabe lidar muito bem com isso. E aí fizemos uma contraproposta, foi aceita. E essa semana a gente fechou mais um imóvel que adquirimos. Mas não é sobre imóvel, é sobre sonhos. Né? É sobre sonhos sendo realizados. E nessa viagem agora, né, antes de comprar o apartamento, antes de descobrir que ele estava à venda, eu decidi ir aonde? Um dia antes, eu decidi ir... Porque até então, olha que loucura que eu vou te contar. O número 7, pra mim, estava presente só na minha esposa. Era tudo vinculado a ela. Entendi. Você achou que o 7 tinha chegado junto com a Jaque na sua vida. Tipo assim, não, é o número dela. É o número dela. Eu tô acompanhando essa bênção. Eu tô acompanhando essa bênção. Eu fui lá na minha comunidade. Na rua... tem a faculdade na frente que a minha filha está se formando, inclusive. Minha filha estuda na faculdade na frente da comunidade. Né? Na frente do condomínio, chama Condomínio Paretê.
Hoje já, assim, a estrutura toda do complexo mudou, principalmente por causa da faculdade. Então nem é mais comunidade, né? É um bairro, assim, conhecido já na região e tal. É a Rita dos Reis, uma faculdade muito grande. Tanto que na época ali, quando eu era moleque, esse lugar todo tinha TV Pampa e a maioria do terreno, que hoje é faculdade, era eucaliptal. Aham. Eu tinha que ir lá buscar o eucalipto para melhorar minhas condições respiratórias. Era isso que a minha mãe mandava fazer. Aham. E tal. Botava toda a real e tal. Hoje é uma grande estrutura do complexo da Uniriter. Minha filha está se formando e eu fui lá deixar minha filha Aham. na faculdade. E ia voltar. E me deu um negocinho. Vai dentro do condomínio. Estacionei o carro. Parei na 930, que é uma entrada. São entradas, números. Fui até o bloco 45 e eu não lembrava do número do apartamento. Que você morou quando criança. E eu falei, qual é o número? Antes de descer a escadinha, eu falei, não consigo lembrar, não consigo lembrar. Eu comecei a me dar um nervoso, assim, será que tem 7 nesse negócio? Primeiro andar, será que tem 7? Não querendo acreditar que sim, que não, desci. Abri a porta do prédio, olhei, plaquinha do número. 107. Olha. Cara, eu chorei, Aham. eu ri ao mesmo tempo, eu falei, nossa, o 7 tá presente não só na vida da minha esposa, mas na minha também. Não sei se faz sentido pra você. Não sei se faz sentido pra você, né, Renan? Toda essa história, mas assim, hoje a gente sempre algo que a gente vai fazer, a gente pede pra Deus o sinal e o sinal ele tem alguma relação com o número 7 pra nós. E eu acho que Não é à toa as que são pessoas- 6 filhos e um cachorro. E um cachorro. A Angel. E isso que a gente vai falar aqui agora, eu acho que ele vai além da compreensão lógica. Pelo amor de Deus. Não, eu não acho tem que lógica. Não tem Não tem lógica. lógica. Então, é muito natural isso acontecer. É não tem muito lógica. individual a minha experiência da minha esposa. E eu acho que toda a experiência que a gente tem com Deus, ela é assim, ela é individual e ela só serve pra gente. Mas quando a gente escuta a história dos outros, a gente começa também a observar na nossa história, porque sempre tem sinais de Deus, na história de todo mundo, mesmo que você não acredite nele. Mesmo que você- Tem sinais. Então, o que a gente tá te dizendo aqui, o Roger tá te contando sobre os sinais que Deus mostrou pra ele, pra que você crie um olhar atento e comece a olhar os sinais de Deus na sua vida. Porque existem sinais aí. Do mesmo jeito que existem os sinais pra nós. Pra nós, como que Deus trabalhou comigo, com a gente com números, gente? Isso é muito sério, tá? Números. Deus não trabalha sem números. Não trabalha. certeza. Deus não trabalha sem números. Quando eu falei isso pra uma pessoa e ele falou assim: Meu Deus, que incrível que você tá me falando. Porque Deus não trabalha sem números, sem datas. Por que a gente precisa, quando a gente tem um quadro dos sonhos... Você tem quadro de sonhos? Se não tem, tenha. É importantíssimo. O que é um quadro de sonhos? É você desenhar, num lugar visual, os seus planos e metas pro futuro. 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Onde é que você quer estar? Se você não sabe pra onde você tá indo, amigo, Pede orientação pra Deus pra te conduzir. qualquer lugar vai servir. Qualquer Esse que é o lugar pior de tudo. Se você não sabe por onde você tá indo, qualquer lugar vai servir. E aí você vai começar a se acostumar com pouca coisa se você não tem uma visão. Nós tínhamos uma visão. E por que eu digo pra vocês que Deus não trabalha sem data? Quando Deus deu o lugar pro George, ele também deu uma data. 30, nós íamos sair dia 30. O George queria que fosse 30 de dezembro, de novembro, mas nós conseguimos sair dia 30 de dezembro, mas a gente sabia que a gente ia sair no dia 30. Uau. Deus nos deu uma data de chegada aqui. E é incrível, eu não sabia por quê, mas em oração Deus falou que eu tinha que estar em Florianópolis dia 11 de janeiro. Hoje tem pessoas que vendem conhecimento, ele é válido, eu faço curso, eu participo de eventos, a gente está colocando a equipe também para viajar, para participar de grandes eventos, para estar no meio disso tudo. E de uma época que Airbnb mal era conhecido para hoje, que está na boca de todo mundo, né? O resultado disso, assim, é um negócio que tem muito ainda a crescer. Claro que cada vez mais, eu diria que a competição, né, Claro. ela é mais acirrada. Cada vez mais as pessoas estão mais profissionais, cuidando mais da parte interna do imóvel, melhorando a decoração, deixando mais temático, porque é sobre isso, né? Não é só sobre mais um imóvel. Hoje o imóvel tem vários na plataforma. Cara, esse imóvel aqui faz sentido para minha família. Olha que bacana essa decoração. Olha essa localização, que legal. Sim. Olha o cuidado que eles têm com um check-in, através de uma avaliação. Então,
eu estimulo muito meus amigos, motivo você, Renata, a procurar entrar nesse segmento, não só agora, nem sei se eu posso contar isso, mas a Renata, além, né, de nossa amiga, de ter digitalizado tudo isso, contar toda essa história, botar nas redes sociais, ela vai participar efetivamente da Seven Heaven Vacation. É isso aí, gente. O bichinho do negócio me mordeu. Eu falei assim, não, eu preciso entender desse mercado, porque... Gente, o mundo é uma caixinha de surpresas. E a gente... Como que você sabe se você gosta se você não viver, não experimentar, não vivenciar? Eu falo que eu só tô vivendo o extraordinário hoje porque ontem eu me permiti aprender uma coisa nova, que foi o audiovisual. Senão eu não teria nem te conhecido, né, Roger? E imagina, eu saí de bancária... 10 anos, gente. Não era uma carreirinha, era uma baita de uma carreira. Eu podia ter continuado. Eu já era coordenadora da agência, eu podia ter continuado crescendo Mais ali fácil, dentro. né? Muito mais. Tava na minha zona de conforto, eu não precisava nem sofrer para poder atingir os meus resultados. Quando eu decidi sair daquilo e começar algo novo, é porque eu queria viver coisas novas. E porque eu me permiti um dia pegar uma câmera na mão e descobrir que, cara, eu faria isso aqui de graça. O resto da minha vida. Eu fotografaria as pessoas de graça. É que existe uma moeda de troca por essa energia que você coloca. Mas eu faria. E quando eu vi isso, eu falei assim, cara, eu quero viver disso. É possível? É possível. Aí, quando veio a história da Seven, que eu fui lá, que eu documentei, que eu vivi uma experiência diferente, eu falei assim, tá, mas é possível estar nesse ambiente com a câmera na mão? Eu falei, pera, isso tem muito a ver com o que eu quero pro meu futuro. Porque lembra do quadro dos sonhos? A gente também tem o nosso. Claro. E lá, isso me aproxima do meu propósito. Então, se me aproxima do meu propósito, o que eu preciso fazer para estar perto? Eu não consigo, nesse primeiro momento, investir no imóvel. Mas eu consigo trabalhar com alguém que tem imóvel? Então eu vou aprender por aqui. Justamente. E você tem que começar por algum lugar. E eu falo que às vezes o que tá faltando pra você romper na vida é só olhar as possibilidades. Começa a olhar pra tua vida, assim, de cima. Não fica olhando de dentro do problema, não, porque ali dentro você não enxerga nada. Não enxerga. Sai dessa bolha, olha por cima e olha todas as possibilidades que existem. Você vai encontrar uma saída. Só que você tem que olhar de cima e sempre com foco lá no futuro. Não fica olhando pra sua situação, não. Porque às vezes você tá ali olhando pra condição e a condição tá feia, amigo. A escassez tá batendo. Às vezes você tá vivendo um momento tão complexo da sua vida. O Brasil tá vivendo isso. A gente tem muitos empresários endividados no Brasil, Roger. É triste, que às vezes estão olhando pra situação e não estão conseguindo ver possibilidades, saídas. A nossa legislação tá mudando tanto nesses últimos 4 anos que tá quebrando negócios. A gente teve negócios aqui em Florianópolis agora, como autoescolas, que quebraram. Por quê? Porque veio uma lei de um dia para o outro que não precisa mais de autoescola para tirar habilitação. Não é mais obrigatório. Se não é mais obrigatório, pra que eu pago? Não pago, brasileiro não paga as coisas se não é obrigatório. E aí essa galera quebrou. Só não quebrou por quê? Porque eles, alguns, porque outros eu sei que estão sofrendo, olharam pra cima e falaram, tá, mas pera, o que eu tenho aqui que eu consigo fazer outra coisa? Uns viram que tinha uma frota de carro, falaram assim, então eu consigo pegar esses carros e alocar em outro lugar e fazer dinheiro. Outros viram que esses habilitados agora não precisam mais da escola, mas eles não sabem dirigir, então eu vou montar uma equipe técnica para ensinar habilitados a dirigir. Então, existe possibilidades no problema, só que você precisa sair do problema e olhar por cima as possibilidades. Foi só o que nós fizemos. Nós também não estamos vivendo a fase mais tranquila do nosso negócio, nós também estamos passando por vários momentos de transição. Hoje, um adolescente com um celular na mão faz o mesmo serviço que eu faço e ele consegue cobrar 1/3 do que eu cobro. Justamente. Então eu preciso olhar pra isso e entender que isso pode ser um problema, mas também é uma oportunidade de eu ver que existem outros lugares para eu poder trabalhar. Aonde é que eu consigo colocar minha expertise? E aí foi aonde a Seven Heaven apareceu no meio disso tudo. A gente olhou e falou assim, por que não aprender? A gente nunca perde, gente. Ou a gente ganha ou a gente aprende. E eu diria que para mim, né, receber vocês é uma oportunidade de eu aprender coisas novas. Com o teu conhecimento, Jorge, mostrar o outro olhar. Né? Então, assim, agrega muito. Não pensa que só vocês estão recebendo, a gente está recebendo também. Eu diria que vassoura nova quer varrer, né? Então, é assim, esse novo ar, esse novo frescor, isso me motiva também, porque faz com que eu saiba mais, aprenda mais, para entregar mais, não só para vocês, como para o nosso hóspede, entender mais do negócio, porque realmente, muito
otimista que eu sou, eu diria que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando e vamos enfrentar uma fase cada vez mais delicada. Não falar difícil, mas temos que ter o quê? Essa fé, né? Esse olhar além da escassez que vai passar. Pessoal, ao longo da história, todos os países passaram por dificuldades. Talvez outros menos, outros mais, mas continuamos ainda seguindo em frente, né? E não deixe de sonhar, não deixe de desistir, busque se reinventar. Eu também estou me reinventando. Estando aqui na frente da câmera, um cara que tinha vergonha de falar oi para os próprios parentes. Imagina, eu estou aqui na frente de uma rede social, me permitindo talvez não saber a próxima palavra, mas encaixando ela dentro de um contexto e acreditando que dá para melhorar e continuar melhorando. Com toda certeza. E é isso, se você entende que você quer saber mais sobre esse negócio, e gente, é um negócio que abre muitos leques, então dá para você aprender sobre ele de muitas formas. É um mercado que existe e tá acontecendo. Se nunca você tinha ouvido falar sobre isso, provavelmente você também tá deixando dinheiro na mesa. Porque essa galera precisa de infinitos prestadores de serviço. Então, se você é um severino, um faz tudo, vamos dizer assim, tem um nome, né, pra isso, um pereirão. Né? Se você é um pereirão que sabe resolver tudo dentro de uma casa, cara, tem espaço pra você nesse mercado. Porque a galera que trabalha com isso precisa de você. Se você trabalha, por exemplo, com limpeza, se você é camareira, faz faxina, gosta disso, entende que esse lugar também é pra você, porque a gente precisa de alguém que olhe para aquilo como se fosse a própria casa, que cuidasse daquilo como se fosse a própria casa. Então, é um mercado que tá movimentando pra muita gente. Só que a gente precisa dar vários passos pra poder entender do mercado, porque ele tem as suas necessidades específicas. Então, básicas, né? E básicas, exato, específicas e básicas, mas precisa de vocês. Então, tem espaço para muita gente crescer nesse ambiente de locação de curta temporada. E nós estamos num lugar, né, onde todo mundo quer vir. Gente, Florianópolis é a Miami brasileira. O Roger falou lá no começo do nosso podcast que ele era um gaúcho que tinha sonho de vir para Florianópolis. Ele foi parar em Miami, gente. Foi parar na Flórida, quase, né? E agora estou aqui de volta em Florianópolis, realizando mais um sonho, que é estar, assim, perto dos meus amigos. Eu, por algumas vezes, tá? Nessa ida e vinda para lá e para cá, eu falei assim, pessoal, vocês não estão olhando que lugar fantástico que é. No meio da avenida, na BR, enfim. Eu falava, ninguém vai falar nada, não. Porque virou normal a paisagem. Mas é lindo, Florianópolis é um lugar encantador. Eu nem fui no mar ainda, mas eu lembro das épocas. Eu acabei de chegar ontem, né? Mas eu vou dar um pulinho no mar antes de ir embora de Florianópolis. E digo assim, é um lugar que é sonho de consumo de muita gente. E não só do brasileiro, do estrangeiro também. De cada 10, olha o que eu vou te falar agora, de cada 10 estrangeiros, não estou falando de americano, estou falando de estrangeiro, por quê? Por que eu tenho contato com estrangeiros do mundo inteiro? Porque a gente tem imóveis em Miami. E Miami recebe o mundo inteiro. Razões, motivos, vários. Pode ser uma reserva de 3 dias, que essa é a média, pode receber de 2 dias, de 1 dia. Roger, quem vai para Miami para ficar um dia? Sim, existem pessoas que vão para Miami para ficar um dia. A maioria delas, ou é só por causa de um evento, indo e voltando, ou grande parte é por causa do cruzeiro, que chega do avião, não dá tempo para embarcar no cruzeiro, quer descansar, ou ida e vinda para Orlando, quer descansar. Então tem uma série de motivos. E pelos códigos dos números dos nossos clientes eu vejo China, Japão, Europa, próprios Estados Unidos, e a gente, né, por um momento ou outro, conversa com esse cliente e pergunta assim, e fala da Seven Heaven Brasil, digamos assim, né? Seven Heaven está no Brasil, sou brasileiro. E fala pra ele, você, de cada 10, tá? Eu pergunto, você tem vontade de ir pro Brasil? Você quer conhecer o Brasil? Se o cara ainda não conhece, né? Sim. De cada 10, eu vou te fazer uma pergunta, Renata. Quantos querem ir pro Brasil? De cada 10. Eu acho que uns 8 quer vir conhecer. Eu acho. Quantos você acha? Me diz um número aí, comenta aí embaixo, se eu dar a resposta. A matemática não fecha, mas eu vou te falar o número. 11. Todo mundo quer vir. Até o bebê, que tá na barriga da mãe, quer vir para o Brasil. É incrível que pareça. Por isso que eu digo, pessoal, vamos voltar a olhar para o nosso país com carinho. Vamos cuidar da nossa terra. Nossa terra é fértil. Nossos minérios estão para tudo que é lado. Por mais que a gente já foi sugado, né, assim, explorado de várias maneiras ao longo da história,
ainda tem abundância nessa Muita, terra. muita. E se olhar para baixo da terra ainda, não só para o minério, nós temos lençóis Freáticos, que é... no sul, Meu Deus. na Amazônia. E não estou falando de rio, não, que olho vivo ali tá passando. Não, água potável. Sim. E o mundo precisa de água potável. Então vamos cuidar do nosso patrimônio. Parece aqui o papo de político, algo nesse sentido. Não, mas nossa terra é abençoada. Nosso povo é abençoado. Estamos sofridos, estamos doloridos ao longo dos anos, mas não vamos desistir. Não vamos desistir porque tem muita gente que admira a gente lá fora. E você falou uma coisa que é interessante. Eu estudo muito sobre economia, né? E tô sempre acompanhando. E por incrível que pareça, nós estamos vivendo uma fase difícil no Brasil, mas a gente ainda tá recebendo muito investimento de fora. Por quê? Momento difícil para nós, oportunidade para quem tá fora. Exatamente. É real desvalorizado para nós, tipo, inflação altíssima aqui, real desvalorizado, oportunidade para quem tá fora. Porque ele pegou o dólar lá que chegou a quase 6 vezes o valor do nosso real. Então, um imóvel que para nós R$1 milhão é quase inalcançável, para eles lá, gente, custava... Pega 1 milhão e divide por 5, por 6. Chegou o momento que quase por 6. Tá quase batendo, o euro tá quase batendo 6. Então, assim, pra eles é oportunidade pura. Então, assim, eu li ontem isso, aliás. Você repostou isso também, porque eu também acompanho aquela página, eu também tinha lido aquilo. Que os imóveis, por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje, a galera do Rio tá perdendo espaço, eles estão perdendo os imóveis. Porque eles estão colocando à venda, não é brasileiro que tá dando conta de comprar e tá sendo vendido pra gente de fora. Se você olhar mais profundamente, tá? Olhar mais atento, você vai ver que as grandes redes de hotéis não são brasileiros que dominam. Sim. A gente vai acabar perdendo nosso país para outros países. E o final é que a gente vai ter que trabalhar para eles. Totalmente, porque a mão de obra vai continuar ficando aqui, só que o dinheiro vai embora. O dinheiro vai embora. Então, hoje, né, reforçando o que você falou, infelizmente, ninguém compra na alta. Compra na baixa, ou ainda na crise. Então, se você tem um investimento aqui, proteja. Eu sei que é difícil. Para nós também tá difícil, porque a gente tem imóveis aqui, a gente está acompanhando essa alteração na carga tributária, estamos preocupados, estamos fazendo os ajustes necessários para não entrar no desespero de ter que vender e quando vê, alguém compra de fora e estão esperando a hora para comprar. Estão. Para depois eu ter que trabalhar para essa outra pessoa lá de fora. Então, vamos se ajudar. Vamos voltar. Né? Aí eu falo todos os setores, né? Ajudar o brasileiro, porque é isso que tá faltando, eu acho. Eu também acho. É o povo pelo povo. É o povo pelo povo. Na verdade, a gente ficou anos demais dependendo politicamente para tomar decisão. Chega, gente. Pelo amor de Deus. É ano político, ninguém toma decisão mais? Não! Que história é essa? É povo pelo povo, não vai mudar nada. Roger, fala pra mim uma coisa. Pelo amor de Deus, que isso? Extremismo político que estamos vivendo hoje, qualquer lado que ganhar vai resolver alguma coisa na minha ou na sua vida? Não vai. De curto prazo, não vai. Talvez a longo prazo, sim, politicamente falando, a longo prazo a política influencia muito na nossa vida. Mas a curto prazo, amiguinho, não vai, sabe por quê? Porque os próximos 4 anos vai colher o que foi plantado nesses 4. Então, quem entrar lá, tadinho, eu tenho até dó. Tem que ser muito forte. Muito posicionado e determinado para fazer a diferença em 4 anos não é fácil. Não é. Estamos falando de um país inteiro. Olha o tamanho que é o Brasil. Olha a costa brasileira. Exatamente. Olha a mata, olha a divisão de países. Quantos países nós temos divisão? Mas, Roger, brasileiro que nunca saiu do Brasil tem muita dificuldade de entender o tamanho do nosso país. E aí ele vê as coisas acontecendo na Europa, principalmente, e fala assim, mas, nossa, porque a Europa é isso. Ô, galerinha, os países, juntando a Europa inteira, não dá o tamanho do Brasil. Não dá. Então, assim, tem países da Europa, países inteiros, que dá um estado nosso. Então, assim, como que a gente quer comparar? Não existe essa comparação, não dá pra comparar. E até eu diria desumano e errôneo comparar. E outra, o que tem no sul não tem no norte. Não tem. Tudo é diferente. No meio, não tem no sul. A gente tem frutas diferentes, tem comidas diferentes, tem danças, cultura, folclore. Tudo diferente. E a gente tá perdendo isso pra nós mesmos. Né? Então, não sei qual é o momento que a gente vai acordar para isso. Eu espero que seja o quanto antes. Pra gente valorizar nossa terra, nosso povo, nossa cultura. Porque o estrangeiro,
ele não vem só para ver as belezas do Rio de Janeiro. Ele vem para quê? Para ver o samba, ele vem para ver o pagode, a caipirinha, a bebida mais conhecida na boca dos estrangeiros. Olha só. Eles nem sabem como é que faz, mas eles sabem falar, caipirinha. Caipirinha. Aí eles confundem com o mojito. Mas que não tem nada a ver com o mojito. Mojito não é brasileiro. A gente tem aqui alguns bares e tal. Acho que a grande maioria talvez venda com até outro nome, enfim. Eu não sou muito especialista em bebidas, né? Também mas eu sei que eles falam muito da caipirinha. Eles falam Rio de Janeiro, eles falam carnaval, eles falam futebol. Havaianas. Exatamente. Às vezes eu pensava, quando eu vi uma havaiana passando lá do meu lado, eu falava, é brasileiro. Hoje em dia eu nem olho mais, porque não é mais. Não é mais. Né? E eu digo com vivência. Vou dizer de novo, de cada 10 estrangeiros, nível global, 11 vai ser a nossa terra, nosso solo, nossa cultura, nosso país. Gente, eu ficaria aqui por mais horas falando sobre isso, porque eu acho que são coisas para poder abrir os teus olhos para um futuro que tá aí e existe muitas oportunidades. Então eu acho que a gente termina mesmo esse podcast deixando uma mensagem final para quem quer conhecer de perto e quer vivenciar os serviços da Seven Heaven. Tem muita gente aqui em Floripa que vai viajar daqui a pouquinho para Miami, que vai viajar daqui a pouquinho para Alemanha, que vai viajar. Nós, graças a Deus, estamos, né, num lugar onde temos aeroporto internacional, o melhor do Brasil, eu não tenho dúvida. Incrível nosso aeroporto. Fantástico. Então, assim, você tem todas as possibilidades para poder, voar e conhecer outros lugares. E agora você tem um parceiro para te acompanhar nesse processo, para transformar essa experiência em algo muito melhor, eu não tenho dúvida. Então, eu quero que você possa falar para essa galera, Roger, como que eles nos encontram? Ótimo. Aonde que eles falam assim, tá, eu quero me hospedar com a Seven Heaven. Como que eu faço? Legal. Então, assim, hoje a gente tem, né, além de todas as plataformas que a gente utiliza como forma de divulgação, e aí talvez você vai se identificar com uma delas, que é Airbnb, Booking, Expedia, Decolar, a gente tem o nosso próprio website, sevenheavenvacation.com. Nós temos as nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, a gente tenta se incorporar, né? Mas assim, é uma plataforma muito interessante também, que a gente cada vez mais está presente. Todas elas têm o mesmo nome, Seven Heaven Vacation. Pense o seguinte, se você quiser viajar, primeira coisa, né? Você, de forma geral, você primeiro vai procurar o lugar ou a passagem aérea. Depois você vai pensar em carro, depois você vai pensar em passeios. E hoje, a Seven Heaven consegue te conectar a todos esses serviços. A gente criou uma estrutura de não só ser uma empresa que acomoda hóspedes, mas uma empresa que também conecta serviços para uma experiência final, com mais qualidade, com mais custo-benefício, melhor custo-benefício, né? E também com aquela possibilidade de viajar com a Seven Heaven para outro lugar. Roger, eu estou indo para Miami, legal, mas lembra, talvez Miami não é o seu objetivo agora. Pode ser dentro do Brasil. A gente tem casa em Manaus. A gente tem imóveis no Sul. Talvez o seu sonho ainda não está pronto de acontecer. A gente te ajuda. Como? Você tem visto americano? Nós temos também uma indicação de agência consular para fazer isso. Então a gente conseguiu hoje montar uma rede e cada lugar que a gente tem um imóvel, no nosso site você vai conseguir ver todos os imóveis que a gente está listado. Nem todos estão lá porque a gente está crescendo exponencialmente a cada dia. Então a gente vai subindo os imóveis à medida do tempo que a gente vai pegando fotos profissionais, cuidando do inventário, fazendo todos esses processos administrativos. E a gente consegue conectar hoje, não só pensando na indicação, né, de um restaurante, para completar ali o passeio, mas não, a gente tem uma premissa de ter o selo de experiência Seven Heaven Vacation. Então tem vários lugares hoje que a gente indica para nossos sócios que a gente já experimentou. Inclusive hoje, né, quando a gente conversou com esse proprietário, a gente descobriu que tem uma possibilidade de fazer uma parceria com um passeio de barco. E a gente já conversou sobre isso. Eu falei, olha, primeiro, antes de entrar na plataforma, no nosso site, a gente vai o quê? Fazer o passeio com o barco para ver como é que é o serviço. Não é sobre só indicação. É realmente, claro que a gente entende também que às vezes não vai ser exatamente a experiência que eu ou que a Renata, né? Porque a experiência é individual também. É individual. Então, às vezes a gente cria expectativa, mas assim, pelo menos a gente conseguiu experimentar, vivenciar
e planificar e afunilar aqueles tipos de valores e princípios que as empresas que estão sendo indicadas para a gente seguem os mesmos princípios e valores da Seven Vacation, que é transparência, honestidade e clareza no que faz. Tem que ser claro, tem que ser honesto, né? E fazer com que a família que viaje não tenha experiências negativas. Tudo é 100% que acontece? Tudo é 100% perfeito? Não. Mas traga o problema que a gente, o mais rápido possível, vai resolver. Então é isso que a gente oferece hoje, né? E eu diria com certeza, assim, a gente tem um diferencial principalmente para os proprietários, que quando eles fecham um contrato com a gente, eles ganham diárias para conhecer a Serra. Então, se você quer vir para o portfólio, não só ser cliente, hóspede, quer colocar seu imóvel à nossa disposição, entre em contato com a gente. A gente vai te mostrar o nosso plano, né, nossos pacotes diferenciais, como que a gente faz essa prestação de serviço, e você pode viajar ainda com a Seven Vacation, além de deixar seu imóvel para a gente administrar. Então, se você é proprietário aqui da Grande Florianópolis, tá querendo performar melhor, tá querendo ter ideias novas, oxigenar, porque às vezes é você mesmo que cuida dessa gestão e vem há anos cuidando da gestão, então eu sei que chega uma hora que cansa, talvez você esteja cansado e talvez seja a hora de transformar isso numa operação um pouco mais profissional. Você vai trabalhar bem menos, porque grande parte desse trabalho a gente consegue hoje absorver. Com a operação funcionando aqui na Grande Florianópolis, a gente quer realmente atender todo tipo de cliente, mas se você tem aí um imóvel de aluguel de temporada, tá cansado e quer saber mais, comenta aqui embaixo que a gente vai entrar em contato com você e vai te explicar melhor. Quem sabe pode ser uma solução para você realmente dar uma descansada e, é claro, conhecer um pouquinho do que é esse universo Seven Heaven, porque vem uma expertise muito grande aí e os números falam por si só, né? Teve proprietário, né, que veio com um imóvel para testar e tá com 10. Pra testar, ele falou, vou te dar um imóvel. Eu não sabia que ele tinha mais imóvel. Ele falou, tem esse imóvel aqui, você quer pegar? E ele veio já de uma dor. Por quê? Porque ele já estava no Airbnb e já estava no Booking. Por que ele procurou a gente? Porque 2 dias antes do ano novo, ele recebeu um cancelamento. Como ele não sabia como funcionava, como ajustava as políticas de cancelamento, o hóspede cancelou e reteu todo o dinheiro de volta. Ele ligou pra gente, não foi 2 dias, acho que foi 4 dias ou 3 dias antes do ano novo. Entregou o imóvel naquele dia e depois no outro dia ele falou, eu tenho mais 2 que deu cancelamento e eu perdi tudo. Véspera de ano novo no Rio de Janeiro. Dos 3, a gente conseguiu alocar 2. O último foi no mesmo dia do ano novo. Nossa. E hoje, desses 3 imóveis, esse cliente proprietário já deixou 10 imóveis pra gente. E tá pensando em investir mais. E vou contar um segredinho aqui. Ele não é brasileiro. E é apaixonado pelo Brasil. Olha só. Olha que interessante, né? Então, assim, se você tem um imóvel que tá parado, que era a segunda casa, a casa da família, não deixa parado. Eu uso o exemplo, né? Um apartamento vazio, uma torneira aberta. Sim. Vai ter que pagar condomínio, vai ter que pagar taxa de administração, o que for que você, ou financiamento que seja. Então, você, nesse modelo de negócio, eu não estou falando da Seven Vacation, estou falando do modelo de negócio, né? Do aluguel de curta temporada, você tem a possibilidade, além de ter melhor rentabilidade, né? Principalmente nos períodos mais interessantes do ano, digamos assim, você tem a possibilidade de falar, não, agora eu vou de férias. Eu vou ficar na minha casa de praia. Exatamente. Ou ainda vou colocar os parentes. Não, aí não coloca parente, porque daí você vai ter prejuízo. Passa para Seven Vacation, que a gente dá um desconto pro seu parente. Porque acontece isso. Acontece muito isso. Os proprietários falam assim, ó, eu tenho aqui meus parentes que ele adora, os meus parentes adoram ir no ano novo. Não vou falar com mais ninguém. Você que resolve. Né? Então, até essa dor de cabeça a gente tira do Com certeza, porque não é ele que tá falando não, né? Agora a administração não é mais comigo, gente. Vocês têm que negociar lá. Passei a chave. Ó, quer se livrar daquele cunhado folgado que quer ficar na sua casa de praia sem pagar nem R$1? Essa é a sua oportunidade. E ainda vai reclamar que o funcionário não tá funcionando bem. Gente, nós já extrapolamos o nosso horário. Quero agradecer você que ficou aqui até o final. Mas eu tenho certeza que esse podcast trouxe muitos insights para você. Um deles,
Seja sincero, valorize a sinceridade. As pessoas valorizam isso no final, tá? Então elas vão acreditar muito mais em você e vão te dar um voto de confiança, mesmo que você não seja a pessoa mais preparada. Mas pela sua sinceridade, todo empresário quer ter alguém de verdade perto dele, tá? Que ele saiba o que vai vir dali. Então, seja sincero, verdadeiro. Isso é uma das principais chaves que a gente soltou aqui. Depois, timidez não vai te levar em lugar nenhum, coleguinha. Você se livra disso o mais rápido possível, porque no fim, ninguém tá nem aí pra você. E ninguém vai te ajudar se você não se livrar disso. Então, a timidez só faz mal pra você mesmo. Então, livre-se dela. A gente sabe que não é fácil, vai doer, mas a dor passa. É que nem academia. Eu não gosto de treinar, não, gente. Eu tenho que se forçar. Me forçar. Mas a dor, ela é necessária pra crescer, pra você poder chegar velhinho e conseguir subir uma escada. Pra ver a Então, transformação, né? pra ver a transformação, vai doer. Então, se livra da timidez. Depois, não olha pra tua situação. Começa a olhar pras oportunidades. Tem oportunidade aí do teu lado, amiguinho, você tá perdendo. Então, para com isso, porque a nossa vida aqui, ó, só mudou porque a gente parou de olhar pra condição e olhou pras oportunidades e com visão no futuro. Onde você quer chegar? A última chave aqui. Aonde você quer chegar? O Roger falou sobre quadro dos sonhos, eu falei sobre quadro dos sonhos. Se a gente não tiver isso muito claro na nossa cabeça, a gente vai parar em qualquer lugar. E então, assim, tenha metas de futuro, saiba onde você quer chegar, porque daí você vai conseguir nortear e vai falar não para um monte de coisa e vai falar sim para as coisas que fazem sentido, tá? Então, eu acho que esses foram as principais chaves desse podcast. Se você gostou, encaminha para quem precisa ouvir, sonhar grande, pra gente que tem sonho de ir pra América, atingir o sonho americano, né? Imagina. Nosso amiguinho aqui, ó, tem uma empresa fundada em Miami, mas um dia ele teve que sonhar, ele teve que passar pelas barreiras, ele teve que passar pela dor. Ah, tá. Última chave, não posso deixar de falar. Aprenda inglês. Esse cara tá me batendo desde o dia que ele me conheceu falando do inglês. Depois eu vivi uma experiência, aprenda inglês. Aprenda inglês. Né? Sentiu a dor. Senti na pele. Então, aprenda inglês. E aí, a gente finaliza isso aqui. Comenta aqui o que você achou. E é claro, né? Se inscreve nesse canal. Só tem conteúdo de valor aqui. A gente tá quase chegando nos 1000 inscritos. Em 901 tava de manhã. Eu tenho certeza que já cresceu. Mas eu quero saber se você tá ajudando a gente a atingir esse número. Porque a gente quer, é claro, começar a fazer com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Então, se inscreve aqui e manda para aquele amigo se inscrever também e ajuda a gente. Tchau e até o próximo Empreendecast. Roger. Deixa eu dar a última chave, então. Claro! Por favor. Vou falar para você que está nos assistindo. Deus é brasileiro. Ai, isso é verdade, gente. Coloque Deus em todos os seus projetos, porque ele é fantástico e não falha nunca. Obrigado, Renata. Obrigada, tá? Um prazer, um carinho enorme que eu tenho. Já tinha por vocês, né, de ter se disponibilizado naquele momento, assim, vamos, sem saber o que estava indo, para onde estava. Bom, para onde estava indo a gente sabia, tinha um endereço, né? Mas o que ia acontecer? Vocês não sabiam. Então, para mim tá uma alegria muito grande tá vivendo esse momento e agora vocês fazendo parte de fato da família Seven Have Vacation. É a certeza que eu diria que Deus está presente. É isso aí. Em nossas vidas. Conta com a gente e vamos levar a Seven Have pra tudo quanto é lugar, que eu quero um banner agora, que eu vou carregar junto com o meu. Obrigado de coração. Valeu, obrigada.